Muito boa noite, minha gente. Estamos aqui hoje, dia 6 de abril de 2025, às 9 horas, ao vivo no Meet, para tirarmos dúvidas. Simplesmente não temos um assunto pré-estabelecido. De vez em quando eu tenho dessas assim na minha cabeça. Deixa eu encontrar aqui o pessoal para ver se eles estão precisando de alguma coisa. Eu acho bem bacana essa troca que a gente tem aqui, tanto com quem já é meu aluno, é sempre uma boa oportunidade de nos vermos, quanto com quem ainda não é. E muito porque eu comecei a estudar para ser terapeuta em maio de 2022 e eu tive muita dificuldade em encontrar pessoas que me orientassem, né? E eu me imagino que alguém, todo mundo aqui já passou por isso em algum sentido, buscando estudar para ser terapeuta, porque, como eu falava semana passada no meu Instagram, não tem conteúdo programático, né, minha gente? Eu quero ser terapeuta, tá, mas por onde eu começo? Essa é a pergunta que vai aparecer na cabeça de qualquer pessoa que deseja ser terapeuta. Por onde eu começo? Não tem faculdade, não tem curso assim, um curso mesmo, algo nesse sentido. Ô, Débora, cada um com seus problemas, minha amiga. Não pense que eu sou plena em tudo, não. Não, assim, eu sou uma pessoa muito paciente, mas eu tenho outras coisas, eu tenho outros problemas. Cada um está sofrendo, tá passando pelas suas lutas. O que é que a gente tem que fazer? Não ficar no chão. É o que eu sempre falo. A vida do ser humano é cai e levanta. Cai, levanta, cai, levanta. O que é que não pode fazer? Ficar no chão, levanta de novo. E faz um firme compromisso de não perder a paciência amanhã e vai de novo, com toda a mão no coração e fé em Deus que vai dar certo. E se não der, de novo. E se não der, de novo. Pode ser que você morra daqui a 3 dias e você ainda não tenha conseguido chegar nessa paciência que você quer. Mas se você morreu lutando, se você não morreu no chão, você está salva. Porque o que Deus quer é que a gente lute. Deus não quer que a gente vença. Deus quer que a gente lute. E essa diferença é absurda. Porque às vezes, por não vencer, a gente se retrai e fica achando que, ai meu Deus, como eu sou pequena, eu não vou conseguir nunca, então deixa quieto. Não, não. Vai lutar. Se você estiver lutando, ele está vendo. Viu? Continua. Inclusive, essa é uma causa muito nobre para você começar. Nobríssima, se é que essa palavra existe. Cíntia Chagas, chega aí. Nobríssima, nobrérrima, como que é? A Ana Paula, que é aluna da Cíntia. Fala aí, Ana. Diga para mim. Oi. A Ana vai digitar. Se eu não falar o português, maldizido. Não, a Ana não vai digitar. Poxa vida. Beleza. Então, minha gente, o que eu estava falando? Eu acho que eu estava falando da dificuldade que a gente tem, né? Porque não tem um conteúdo programático, a gente não sabe por onde começar, por onde termina. E essa questão da segurança para poder começar, ou da segurança para poder continuar, é uma questão que 99% dos terapeutas vão trazer. E é natural, tá? Não é um problema seu, de verdade. Eu queria muito dizer isso para todos os terapeutas, olhar na cara deles, assim, dizer, não, o problema não é seu, nesse aspecto não é. Porque é uma confusão mesmo, gente. A gente não sabe o que é que tem que saber, em que ordem tem que saber, por que é que tem que saber, para onde é que vai, sabe? E essa coisa que eu falei no início, né? Não tem com quem tirar dúvidas. Então, assim, muitas vezes eu queria perguntar alguma coisa para alguém, eu queria, talvez aquilo ali me abrisse, nossa senhora, 6 meses assim de antecipação e não tinha. Então, este lugar aqui agora é para isso, para vocês trazerem o que se sentirem confortáveis, obviamente, para vocês trazerem isso e me perguntarem, olha, Marina, minha situação é essa, o que é que você acha? Olha, Marina, estou precisando de uma indicação de tal coisa, o que é que você acha? Tá? E no fim, assim, qualquer área, porque mesmo depois de formada, normalmente essa pergunta surge, é verdade. E assim, essa coisa da dificuldade de ter alguém que realmente entendeu a coisa para tirar dúvida, eu acho que é de toda a área mesmo. Agora, a diferença é a seguinte: quando você vai para uma faculdade, digamos assim, o professor está lá, né? Na sua frente, você levanta a mãozinha e ele diz, diga, você tira a dúvida, ele tira a sua dúvida. É quase que uma obrigação que ele tire sua dúvida. Só que às vezes, sei lá, você não pode assistir a aula do curso que você comprou, que é sexta-feira, 10 horas da noite. Então, só pode assistir gravado. Depois que está gravado, você assiste, não tem com quem tirar dúvida. E aí, porque você não estava ao vivo, e aí vira uma bola de neve, você fica cheio de dúvida. E o resultado desse estado de dúvida só pode ser a insegurança. Porque é como se houvesse vários pontos soltos, você não sabe quais são os pontos, você não sabe quais são os pontos que faltam, você não sabe como ordenar esses pontos, e aí, de fato, a coisa não caminha, tá? Então, esse espaço aqui hoje é para isso, assim.
Eu falei de transição talks no início, e no final eu vendi o programa de transição de carreira, mas eu não vou vender nada hoje, vocês podem ficar na paz de Deus. É realmente só para a gente ter esse ponto de contato e para conhecer melhor um pouco de vocês, até de quem ainda não é meu aluno, quem está no grupo, chegou no grupo pelos áudios da prática terapêutica, ou chegou no grupo pelas lives da Suma Teológica, ou enfim, ou está no grupo há um ano, mas nunca falou comigo, tem dessas também. É o momento de você aparecer, tá? Mas não é porque ela não vai vender que vocês não deveriam. Olha, mano. Então, bora lá. Quem quer ser o primeiro? Marina, o que é que eu posso perguntar? Qualquer coisa. Teve um encontro de transação tóxica que a gente fez uma supervisão. O rapaz trouxe um caso e a gente fez uma supervisão. Às vezes é uma questão pessoal, às vezes é uma questão de estudo, às vezes é uma questão procedimental. Estamos aqui para isso. Vamos lá, dona Irmana, pode falar. Então, eu conheci você a partir de Maírta, que eu tinha muitas aflições e tal. Ela me passou para eu entrar no grupo, aí eu vi alguns áudios. Teve um específico, eu não vou lembrar o título agora, mas que me acalmou, assim, me deu um centramento. E a partir daí eu comecei a te acompanhar, muitas coisas começaram a fazer sentido. E entrei agora nessa aula sem muita, mais para acompanhar mesmo. Mas aí já que eu vi que tem essa oportunidade de falar, teve algo que me chamou a atenção é que você é advogada, era advogada, não atua mais, mas tinha essa parte da advocacia. E da minha parte, atuo como advogada, mas eu sou uma pessoa que eu tenho múltiplos interesses. Então, às vezes, eu fico assim, eu tenho me aprofundado cada vez mais na parte de espiritualidade, então eu adoro estudar essas coisas de filosofia, adoro. E assim, eu fico, às vezes, sem rumo, entende? Porque são muitos interesses e se mesclam. Já teve uma época que eu quis sair da advocacia. Fico nesse meu relacionamento de amor e ódio com a advocacia, sabe? Somos Aí, duas. agora, comecei num propósito, né, de focar mais na área que eu já tenho mais experiência na advocacia. Aí eu foco. Aí as coisas não estão fluindo muito. Eu fiz, será que é esse mesmo meu propósito? Aí eu começo a pensar outras coisas. Mil e uma ideias, não consigo perseverar. E essa ausência de previsibilidade, o mínimo que seja, do que vai ser minha vida e como é que eu vou prosperar mesmo, assim, sabe? Isso me deixa muito perdida. E eu queria meio que um direcionamento nessa etapa de vida que eu acredito que possa ter passado em algum momento. Eu estava procurando uma caneta aqui para anotar, para não esquecer de falar as coisas que eu queria te falar enquanto você ia falando. Não achei, aí abri um Word aqui para colocar, mas vai dar certo, vamos lá. Porque você veio e foi me falando, eu fui me lembrando de tantas coisas, assim, e me colocando muito nessa posição, né, irmã? Porque eu já estive exatamente nesse lugar, sabe? Assim, esse amor e ódio com a advocacia. Eu sempre estudei muito, então eu entendia muito do que eu estava fazendo, mas no final das contas quem decidia era o juiz, então eu ficava bastante frustrada. Não importa o quanto eu seja uma advogada brilhante, o juiz vai lá e dizer não quero. Por quê? Porque não quero. Recorre, fica lá 10 anos para o judiciário te dizer alguma coisa, e é isso aí. E o que é que acontece? A primeira coisa que eu queria te dizer, primeiríssima coisa, quando você fala assim para mim, ai, Marina, aí eu começo a fazer uma coisa, aí de repente, eu não lembro qual foi a palavra exata que você utilizou, mas o que bateu aqui foi ausência de resultado. Quando eu vejo que não está dando em muita coisa, quando eu vejo quando tem essa ausência de resultado, eu começo a esfriar, né? Pô, será que é isso mesmo? Primeira coisa que eu queria te dizer, você não pode colocar como centro da sua decisão ter resultado ou não. Por quê? Isso vai te frustrar. Isso vai arrefecer a sua força. Isso vai fazer você parar, ficar insegura, cheia de dúvida e daqui a pouco ansiosa. Por quê? Porque essa falta ou presença de resultados é algo incontrolável. Você pode colocar toda a sua energia em uma coisa e não acontecer nada, ou até perder alguma coisa. Não é impossível. Você pode nascer com a bunda virada para a lua, fazer quase nada e acontecer um monte de coisa. Estou falando alguma bobagem? Acho que não, né? Porque a vida é isso. A vida é exatamente essa coisa. A vida não é justa. Ensinaram pra gente que aqui se paga, aqui se paga. Essa é a maior mentira que eu já ouvi na minha vida. Não é aqui que se paga, não. Às vezes paga. Mas não é preceito, não é da essência desse mundo fazer aqui e pagar aqui. A nossa conta a gente paga em outro lugar, na eternidade.
tá? Então, assim, toda vez que eu coloquei a minha decisão, eu mesma já mudei de profissão 7 vezes. Eu vivi exatamente isso, irmã. Ai, meu Deus do céu, não tá dando certo, vou trocar. Não tá dando certo, vou trocar. E fui aí, pulando de galho em galho. E a única coisa que eu sentia era inveja de quem conseguia avançar e eu não. Eu me lembro que eu tinha uma colega na faculdade que ela era muito menos boa aluna do que eu, ela não via muita coisa, ela não fazia boas provas e ela tirava notas melhores do que eu. Isso aí eu nunca tive inveja, porque nota para mim é só uma questão formal. Mas assim, ela já era casada, eu tinha muita vontade de crescer na vida para poder casar. Ela já tinha filho, eu tinha muita vontade de crescer na vida para casar e ter filho. Então eu tinha inveja dessas coisas, dela poder estar casada e ter filhos, porque ela já estava se encaminhando. Então, o que é que me deixava? Ressentida, triste, invejosa, preguiçosa, porque era um ciclo sem fim. Ah, eu quero, não acontece do jeito que eu queria, e aí eu paro. E aí começam a aparecer os expedientes de culpa, né? Os mecanismos da nossa alma que vão fazer com que a gente se sinta um pouco melhor. Então, o que é que a gente começa a buscar? Os prazeres desenfreados. Porque prazer por prazer a gente sempre busca, mas a gente se afunda nos vícios. Daqui a pouco, olha a gente comendo demais, bebendo demais, assistindo Netflix demais, ou qualquer coisa, reclamando demais, a reclamação aparece aqui, de com força, como se diz na Bahia. Então, é esse estado caótico que colocar a sua esperança ou a direção da sua vida nos resultados das suas ações vai te trazer. Porque nenhum resultado é garantido. Nessa vida aqui, a nossa obrigação é de meio. A gente tem que dar tudo da gente, todos os dias, em uma determinada direção, escolhida previamente, sem esperar o resultado. Mas, Marina, então para que eu vou fazer se não dá resultado? Porque se não fizer, minha amiga, aí é que não dá nada mesmo. Então, o negócio é duro mesmo, infelizmente. Se não fizer, não dá nada, e se fizer, pode não dar nada, mas é a única possibilidade que você tem de dar alguma coisa. Então, primeira coisa, tira resultado ou não do centro da sua decisão, tá? Olhando para isso, nós vamos para a segunda coisa. A única coisa que você precisa fazer, desculpa a redundância de coisa e coisa, é decidir. E eu sei o quanto que ouvir isso pode ser doído. Porque decidir é necessariamente perder. E é por isso que a gente tem tanto medo de decidir. Uma pessoa que está apaixonada por 2 homens e só pode casar com um deles, ela não casar com um deles, ela não vai decidir nunca, porque ela sabe que se ela decide pelo A, ela perde o B. E aí ela fica nas elucubrações dela. Mas e se eu me arrepender? E se eu descobrir que eu amava mais o B? E se, sei lá, o B se casar depois, eu ficar ressentida, tiver filhos e uma mulher maravilhosa? Como é que vai ser? E aí a gente começa, pouco a pouco, numa atividade absolutamente danosa. A gente para de olhar para a realidade e começa a viver cada vez mais no mundo da nossa cabeça. E se, e se, e se, e se, e se. E isso reflete em toda a nossa vida, inclusive no nosso estado mental, no nosso estado psicológico. E, de novo, é aí que vão aparecer os vícios, as neuroses e os mecanismos de defesa, tá? Até podendo levar a um transtorno realmente catalogado. É esse caminhar que a gente faz aí para esse lugar que muitas vezes a gente não percebe. Então, decidir é tão difícil porque a gente não quer perder. É como se a gente quisesse o melhor do mundo. A gente quisesse todas as possibilidades da realidade boas com a gente e que a gente nunca perdesse nada. A gente não estivesse pronto para poder abrir mão de alguma coisa. E isso, gente, é um reflexo de uma insegurança, que é o que a gente estava falando há pouco. E isso é um reflexo de algum nível de imaturidade, tá? Não estou falando que é aquele imaturo 100%. E outra coisa, imaturos todos nós somos. Uns mais, outros menos. Ninguém vai chegar no ápice da maturidade aqui nessa vida, tá? Então, assim, é uma dificuldade de lidar com o erro. É uma dificuldade de se olhar no espelho e dizer, deu ruim. É uma dificuldade de ter que empreender um esforço posterior para consertar aquela coisa que foi ruim e se culpar até por isso. Se eu tivesse escolhido outra coisa, teria dado certo. Talvez não. E isso é outra coisa que deixa a gente no estado psicológico ruim. Se eu tivesse feito outra coisa. Então, assim, o que é próprio de um adulto, irmã? Decidir e viver em consequência. O que é viver em consequência? Cara, pode dar a pior merda de todos os tempos. Eu vou estar lá, com certeza. E amanhã de novo, e amanhã de novo, e amanhã de novo. Até que alguma coisa vai acontecer. Ou eu vou ter uma baita experiência, eu vou aprender algo muito significativo, ou eu vou ter um baita resultado. Nas duas coisas, muito embora a primeira não seja tão evidente, nas duas situações você ganha.
Porque talvez, para chegar a um lugar que você nunca imaginou, nunca esteve, inclusive, na sua esfera de possibilidades para você escolher, para chegar nesse lugar, você precisava passar por esse aprendizado, você precisava escolher errado, digamos assim, para conseguir vislumbrar aquela coisa. Quantas vezes eu mesma, na minha vida, por situações difíceis que eu passei, tive que abrir um leque de possibilidades, sentar para pensar sobre coisas que eu não pensaria naturalmente, e coisas incríveis acontecer, que eu sequer imaginei que poderiam ter acontecido. Isso não é abstração, isso é real, tá? Então, decidir e viver em consequência. A minha vida só foi para frente quando eu coloquei os dois pés no chão e eu falei, eu serei terapeuta. Inclusive, muitas pessoas chegam para mim e perguntam assim, como que você fez o discernimento para saber se você seria terapeuta? E eu sempre respondo, a resposta é até sem graça. Eu sei que você está esperando uma grande iluminação divina, uma grande maravilhosidade que eu flutuei e disse, oh, os anjos soaram a trombeta, é isso! Mas não foi. É uma história muito chata até. Foi tipo assim: estou cansada de desistir, estou cansada de ser um ser humano tão pequeno, estou cansada de ser tão imatura. Eu vou colocar os meus dois pés e eu serei terapeuta. Não importa se eu vou ganhar R$ 100 por mês até eu morrer. Eu serei a melhor terapeuta que eu puder ser. Então, como que você vai saber, irmã, o que fazer? Decidindo. E dizendo, olha, vai ser isso aqui. Se for o direito, é se colocar inteira no direito. Se for a terapia, é se colocar inteira na terapia. E dar tudo de si para aquilo ali dar certo, sem olhar para trás. Sem olhar para o, poxa vida, a terapia deu errado. Será que no direito teria dado certo? Mas, Marina, eu gosto de muitas coisas. Aí é mais fácil ainda decidir. Se você gosta de muitas coisas, escolhe qualquer. O difícil é quando você precisa fazer algo que você não gosta em detrimento de algo que você gosta. Certo? Mas quando você gosta de fazer muitas coisas, escolhe um. A não ser que, Marina, eu sou advogada, o meu pai é o melhor advogado da cidade, ele tem um escritório já organizado e eu tenho uma carteira de clientes fazendo assim. Eu vou dizer, pelo amor de Deus, você fecha a porta para a terapia e vai ser advogado. Agora, se as condições são iguais e você gosta igual e você tem interesse em muitas coisas, escolhe. Sai daqui hoje firmemente decidida, com base em quê? Com base no seu querer. Eu quero ser terapeuta. Pronto. Você vai colocar sua força ali. Porque, inclusive, irmã, quando você olha para muitas coisas e não se decide, você pulveriza a sua força. Você fica estudando um pouquinho para ser terapeuta, estudando um pouquinho para advocacia, fazendo um pouquinho de petição, fazendo um pouquinho de audiência, e no final das contas, você não é irmã com a sua total potência em nada. E aí você não vai ter resultado em nada. E aquele estado de preguiça, inveja, ressentimento e tudo mais, ele vai só aumentar. Então, olhando para tudo isso, o que é que eu quero te dizer? Quando você fala assim, que quando a coisa começa a dar errado, eu fico querendo desistir, o que é que você está buscando fundamentalmente? Como todo mundo faz. Esse recado aqui, minha gente, não é só para a irmã, não, tá? Esse recado aqui é para todo mundo. O que é que todo mundo faz? Tem um negócio assim no coração que diz sutilmente: eu gostaria de ter segurança de que as coisas vão dar certo. Todo mundo queria esse negócio. Mas a grande coisa é o seguinte: é impossível. E toda vez que você espera por uma impossibilidade, você sofre. E toda vez que você condiciona a sua decisão a uma possibilidade, você vai morrer sem decidir. E aí, da senhora morrer, que a sua alma for ter o seu juízo individual com Deus, ele vai dizer o que você fez com a sua inteligência. Que eu te dei. Quanto que você usou? Aí você vai dizer, então, Deus, eu fiquei meio em dúvida, assim, durante muito tempo do que é que eu ia fazer. Ele fez, poxa vida, ele vai fazer, poxa vida, mas eu te dei uma inteligência para isso, para você decidir. Então, de verdade, eu sei que ouvir isso agora pode não te ajudar a decidir. Porque o sentimento de eu continuo com medo vai continuar. Mas escute uma pessoa que não está falando isso da boca para fora. Escute uma pessoa que já esteve exatamente nesse lugar e por exatamente esses motivos mudou de profissão 7 vezes. E sempre pensando, agora vai dar certo. Só que eu nunca me dava totalmente porque eu tinha medo de falhar. E vai que eu me desse totalmente e eu errasse, eu tivesse que lidar com isso, o que é que iam falar de mim? E aí, quando começava a ficar difícil, eu mudava. E aí, de novo, aí de novo. E eu achava que eu era coitadinha do mundo, que as coisas eram injustas comigo, quando, na verdade, eu deveria mudar a pergunta. Eu me perguntava o que eu queria fazer da vida. No momento que eu comecei a me perguntar o que é que a vida queria de mim, tudo mudou. Então, como que eu decidi ser terapeuta? Eu só disse que eu ia ser. E que eu seria a melhor que eu pudesse ser.
e continuei sendo advogada durante um ano e pouquinho, até conseguir encerrar a transição de carreira e aí ser só terapeuta. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Quando eu comecei, a dificuldade foi enorme. Às vezes vocês me veem hoje e não imaginam a dificuldade que eu tive antes. A dificuldade que eu tive foi enorme, igualzinho a vocês. Chegar num lugar onde tem muitos cursos, que eu não entendo direito o que estão falando, estava em processo de conversão, era tudo muito novo para mim, construção simbólica do homem. Oi, o que é isso? Misericórdia, graça, faculdades, oi, o que é isso? Mas assim, com a graça de Deus, perseverança, coração inteiro, reta intenção, é isso aqui que eu quero até o fim da minha vida. Aconteça o que acontecer, foi com certeza o que me fez chegar até aqui. Então, eu queria te fazer uma proposta. Eu queria que você dissesse assim: quando acabar este encontro, eu vou decidir. E não olha para trás. Porque só esse estado de ânimo que está te causando, que eu conheço pessoalmente, já é um motivo suficiente para você fazer isso. Combinado? Combinado. Maravilha. Ajudou você? Muito. Inclusive, parecia até que tu me conhecesse, porque quando falasse assim, ah, porque tem dúvida entre dois homens, não sei o quê, a minha vida, é isso, eu fui pronto, ela me conhece. Esse é meu trabalho agora. Meu trabalho é conhecer vocês sem conhecer vocês, entende? E É. assim, como eu já estive em muitos lugares que vocês estiveram. Muitos. Eu vivi muitas coisas que vocês vivem. Então, assim, eu falo isso porque eu sei, porque eu estudei, porque eu sei quais são os movimentos da alma humana que parecem divergentes, mas são absolutamente parecidos. Tudo converge para os sete vícios. O resto é tudo fenomenologia. O resto é tudo sintoma. O resto, e assim, tudo converge para os sete vícios. Mas eu propriamente já vivi uma vida de muita decisão, de muita insegurança, de medo, de tudo isso aí. Então, eu sei exatamente o que é. E isso só mudou, como eu te falei. Quando eu tomei uma decisão, eu decidi que eu viveria conforme as coisas que eu decidi. E pronto. Se deu ruim, eu conserto. Se der merda, eu faço de novo. Mas nunca desistir. Cai, levanta. Não fica no chão. Porque não é isso que Deus quer da gente, não. Maravilha. Quem mais? Estão tímidos? Ninguém tem dúvida? Só veio ver o coleguinha falar? Então vamos lá, Ana Débora. Aproveite que a sua pode ser do outro também. Mas estou travada. Travada porque não consegue colocar para fora, é isso? Só para eu. Isso. Fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. Não precisa de muita formalidade, não. Só zero formalidade mesmo. Fez uma pessoa até demais, sabe? Até devia ter alguma. Como fazer para abrir a agenda sem dizer que a agenda está aberta? Boa, Lei. Boa. Olha só. Eu também já fui a pessoa que postava todo domingo. Agenda aberta e ninguém respondia. Estou falando para vocês que eu já vivi esse negócio em primeira pessoa. Por isso que eu sei os resultados, por isso que eu sei a forma de fazer. O que é que acontece? Quando você posta agenda aberta, existem outras 100 pessoas que estão postando agenda aberta. A relação terapêutica, ela é primordialmente de confiança. E por isso é tão importante produzir conteúdo no Instagram, embora não seja fundamental, digamos assim. É claro que dá para ser terapeuta sem produzir conteúdo no Instagram, não vou obrigar ninguém a produzir, porque antigamente as pessoas conseguiam pacientes, ganhavam dinheiro, viviam suas vidas e não tinha Instagram. Então não é uma coisa impossível, tem o boca a boca e tudo mais. Mas que é uma baita vitrine e que é muito mais fácil, eu não posso enganar vocês e dizer que não é, tá? Então, é tão importante produzir esse conteúdo porque
O que está na base da relação terapêutica? A confiança. Para uma pessoa te contratar, te pagar para ouvi-la, porque, gente, não se esqueçam de uma coisa muito importante, que eu vejo que vocês se esquecem muito. Marina, eu vou começar a fazer fulano, eu tô nervoso. E agora? Fulano também não. Vocês se esquecem que fulano também tá, porque às vezes é a primeira vez que ele faz terapia, porque às vezes ele já fez terapia com 10 profissionais, não teve jeito, então ele já entra meio cabisbaixo. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Porque às vezes ele tem vergonha de falar pra você, porque às vezes é um homem que vai ser atendido por uma mulher e tem uma vergonha natural. Poxa, eu vou mostrar uma fraqueza para uma mulher, não é natural para o homem fazer isso. Então, assim, eles também vão estar com um certo tipo de receio. E é por isso que essa relação de confiança é tão importante. Que o paciente saiba quem é você através do Instagram, o que é que você acredita, como você se move no mundo, quais são seus valores. Então, isso é muito importante. E é isso que faz um paciente escolher você e não um post de agenda aberta. Tirando isso, o que é que faz alguém te escolher fundamentalmente para ser o terapeuta dele? Que ele perceba que você é capaz de resolver aquele problema que ele tem. E como é que você consegue fazer isso? Gerando autoridade. Gente, terapeuta que tem agenda com pacientes é terapeuta que gera autoridade. Como que faz isso? De diversas formas. Mas, assim, eu recebo terapeutas falando, Marina, como que eu faço para aumentar a minha sessão sem ter medo de os pacientes que eu já tenho irem embora ou de não chegar ninguém? Eu sempre falo, não se preocupa com o valor da sessão, se preocupa em entregar valor. Se preocupa em mostrar tanto que você sabe resolver aquilo ali, que a pessoa vai achar até barato. Então, assim, ó, a minha prática sempre foi pautada por isso aqui. Eu quero que o paciente, ele me pague achando que é barato, por mais cara que seja a sessão. Percebe? Então, já tive pacientes que vieram do Instagram, ficaram um tempo me vendo lá e depois quiseram marcar a sessão. E quando eu falei quanto era, na época que eu cobrava R$ 300, eles falaram, não acredito que foi isso. E assim, gente, R$ 300 na sessão é 1.200 mês. Muitos brasileiros não podem pagar isso de terapia. Porque muitos brasileiros, às vezes, nem ganham isso no final do mês. Ou ganham um salário mínimo, que é um pouco mais do que isso. Então, não é que sua sessão vai ser barata, é que para o valor que você entrega, a sua sessão vai parecer barata. E nesse momento, o paciente ele sente que ele até te pagaria mais por isso. Isso é muito bacana, porque você de fato gerou uma transformação na vida dele. Então, como que você tem paciente sem fazer um post de sessão aberta? Se você entregar valor. Se você mostrar inequivocamente que você sabe resolver essa demanda melhor do que qualquer pessoa que ela está seguindo no Instagram. Marina, isso é muito difícil. Ok, eu concordo que isso é difícil. Mas vamos olhar para isso como uma meta? E dentro dessa meta, vamos ser o melhor que a gente pode ser? Ninguém vai ser igual a ninguém, gente. Ninguém vai comunicar as coisas da mesma forma que outras pessoas. O que é que eu gostaria que vocês fossem? Eu gostaria que vocês dominassem a teoria muito bem. E eu gostaria que vocês conseguissem aplicar essa teoria com misericórdia, com compaixão. Que vocês conseguissem olhar para o ser humano do outro lado e enxergassem um ser humano tal como você, com as mesmas dificuldades, com as mesmas inclinações, conseguissem recrutar esse conceito e aplicar na vida dele com muita caridade, com muito amor no coração. Fazendo isso, tendo de fato essa percepção, naturalmente as coisas vão começar a se encaixar. E é importante dizer isso aqui, que olhando para esse cenário, vocês não vão chegar nesse cenário de um dia para o outro. Mas vale muito a pena tomar a decisão de novo de começar a caminhar para ele hoje. Você não vai ser o terapeuta que consegue pacientes sem um post de sessão aberta, de inscrições abertas para sessão, sei lá, em um mês. Não vai. Quando que os pacientes começaram a chegar para mim, sem eu precisar colocar ai meu Deus, agenda aberta. Sem eu colocar agenda aberta, quando as pessoas começaram a entender que eu sabia o que eu estava fazendo. Quando eu aparecia com constância, que é um outro problema muito sério. Ai, Marina, eu tenho 3 ideias de post, faço, depois sumo. Não pode. Não pode. Você precisa alugar um triplex na cabeça da sua audiência. A sua audiência tem que pensar em você. Ela tem que ver as coisas durante o dia e falar o que Marina faria. Eu preciso falar isso para Marina. Olha aquele negócio que Marina falou, acabou de acontecer, vou contar para ela. Como que você faz isso? Não é sendo especial. É estando lá religiosamente todos os dias. Porque a pessoa acorda, ela te vê. Hoje o brasileiro anda com o celular na mão. Ele acorda antes de abrir o olho. Deixa eu ver aqui. E ele olha. Ele vai almoçar, ele almoça com o celular na mão. Ele vai fazer um lanche 3 horas do trabalho, ele faz o lanche com o celular na mão. Então, assim, gente,
Vocês precisam estar nesse lugar, gerando valor, explicando o que é que um terapeuta precisa fazer no Instagram. Explicar como a realidade funciona. Explicar de forma didática e com profundidade. Porque o que mais falta hoje são pessoas que realmente entendam da realidade. E eu falo isso para os meus alunos todos os dias. Vocês acham que tem quantos terapeutas hoje olhando para as coisas que vocês estão olhando aqui? Às vezes vocês perdem a noção disso, achando que vocês são quaisquer pessoas. Não são. Gente, temos todo tipo de terapeuta aí. Holístico, sistêmico, de TGR, enfim, de tudo que tem. Eu não estou falando mal dessas coisas, mas essas coisas são fragmentos. Você precisa encontrar onde você articula os fragmentos para que, de fato, você olhe para o homem integral. Os terapeutas fragmentados, eles vão olhar para o homem para um viés. Vão resolver algumas questões, mas eles vão esbarrar na remissão de sintomas, eles vão esbarrar no fragmento da vida da pessoa. Vocês querem resolver uma questão ou vocês querem olhar para o todo e entregar para o paciente a felicidade, e não só o adulto funcional? É isso que vocês precisam pensar e é isso que vocês precisam decidir agora. Não tem problema. Eu tenho uma aluna que ela faz uma terapia desse tipo, que é a Maíta, que a irmã falou. Ela vai falar de renascimento e tudo mais, mas ela integra isso dentro da tradição aristotélica tomista. Eu jamais vou dizer para ela que ela tem que ser uma terapeuta tomista. Porque tem uma galera que bota na bio do Instagram, terapeuta tomista, não sabe nem quem foi São Tomás. Eu digo isso para vocês com muita propriedade. Porque eu já vi isso e foi muito. Terapeuta tomista, agenda aberta. Aí a pessoa pensa, nossa, deve ter lido a suma inteira. Mal assistiu a aula do curso que comprou. Não vão por aí, tá? Não acreditem nisso. Então, o que é que eu quero de vocês? Eu quero que vocês consigam enxergar a realidade com profundidade, que vocês sejam terapeutas verdadeiramente inteligentes e consigam aplicar isso na vida real e concreta, primeiro de vocês, para que vocês sejam um exemplo, para que a vida de vocês tenha fecundidade, dê frutos, e depois na vida do paciente de vocês. E é por isso que precisa de uma ordem, precisa de um roteiro, precisa de uma orientação, porque sozinho é muito mais difícil. Dá para fazer? Dá para fazer, mas quantas pessoas? Para uma pessoa fazer sozinha, ela precisa ser um gênio. Quantos gênios vocês conhecem? Nenhum. Porque até o professor Olavo, que é uma inteligência muito superior, ele estudou e não foi pouco, não. Às vezes eu tenho a sensação de que ele leu toda a literatura do mundo. Que ele me tira uns exemplos de literatura que eu nunca me ouvi falar. Então, assim, como que faz, Marina? Gerando valor real. Descrevendo a realidade com clareza. Mostrando que você sabe resolver as coisas que você se propõe a resolver. Mostrando casos reais que você resolveu. Explicando a engenharia terapêutica reversa, como sair de um ponto para o outro. De uma forma que a pessoa compreenda. É isso que a gente precisa fazer. E uma outra coisa, gente, que está muito em falta no mercado. Disponibilidade. Vocês precisam ser pessoas disponíveis. Eu não estou falando isso que tem que ser disponível para vender e nem para fechar a terapia. Vocês têm que estar disponíveis porque vocês são seres humanos diante de outros seres humanos que sofrem. E tudo que querem é ser ouvidos e amados. Igualzinho a vocês. Eu tenho certeza que todo mundo aqui quer ser ouvido e amado. Então, algumas pessoas, elas vão ter uma espiritualidade mais elevada e elas se contentam em ser ouvidas e amadas por Deus. Agora, deixa eu dizer para vocês, é uma em 347 trilhões. Para ser bem hiperbólica aqui, bem enfática. É muito difícil. Naturalmente, como nós somos seres vivendo nesse estado de coisas aqui na Terra, a gente vai precisar dessa relação pessoal corpórea. E se você escuta alguém, se você dá atenção para alguém, meu Deus do céu, se a pessoa encontrar em você um apoio, um auxílio, e falo para vocês com muita tranquilidade, eu sou mentora de terapeutas há 2 anos. E de muitos terapeutas. Pode ser um tempo razoavelmente pouco, mas eu já formei muitos terapeutas. Grande parte não quer parar o tempo para alguma pessoa. Para ajudar uma pessoa genuinamente num grupo de WhatsApp, quantas vezes eu já fiz isso? Fulano está lá no grupo com a dúvida, ninguém responde aquele negócio direito. Eu vou lá e mando no privado um áudio de 10 minutos para a minha vida para fazer isso. Não é esperando nada em troca, de verdade. É para, de fato, meu Deus, se eu não estender a mão para essa pessoa, quem vai? Como eu muitas vezes fiquei esperando por uma mão estendida e não encontrei. Eu quero que vocês se imbuam desse propósito humano. Eu quero que vocês olhem para a vida não com aquelas falácias que a gente ouve no Instagram. Apenas uma alma humana importa. Enfim, você precisa amar o seu paciente. Tudo aquilo é verdade, mas muita gente não vive.
E, às vezes, por não ver as pessoas viverem, a gente também manifesta nosso coração. Ai, meu Deus, se eles que são tão elevados não estão fazendo, quem sou eu? Eu já ouvi isso muitas vezes. Eu já vi um aluno meu falou para mim uma vez, Marina, como discernir? Porque, querendo ou não, essas pessoas no Instagram, da suposta extinta bolha, porque a bolha já acabou, essas pessoas do Instagram, elas são parâmetros morais pra gente. Aí eu falei pra ele, errado você, que colocou essas pessoas como parâmetros morais pra você. Você não tem que olhar pro fulano, pro ciclano, você tem que olhar pro Cristo, meu amigo, que é o único parâmetro que serve. Então, gente, não olhem pra ninguém, não olhem sequer pra mim. Eu não tô falando isso que eu sou melhor do que os outros, olhem pra mim, não olhem pros outros. Não olhem sequer pra mim, eu não quero isso. Eu quero que vocês olhem pro Cristo e façam um firme propósito de ser como ele. E façam um firme propósito de ser para o outro aquilo que ele seria. E tratar o outro como se fosse ele. É isso que vocês precisam fazer. Certo? Agora, o estudar é um caminho, a vida espiritual é um caminho. E, assim, o tirar dúvidas é um caminho. Percebe? Então, Ale, no final das contas, é uma resposta difícil, que não dá para você implementar amanhã, mas no final das contas, é só isso que importa. Eu me lembro muito que a Manu me dizia, Marina, eu já fiz cursos, que as pessoas falam assim, porque você tem que ter o melhor setting, você tem que ter uma luz não sei o quê, porque você tem que ter uma câmera para mostrar para o paciente. Eu estou aqui com o meu webcam do início, gente. Eu estou aqui com a estante preta sem graça no fundo, com a softbox que deixa a luz muito clara. Eu não estou aqui. E eu não estou aqui, de alguma forma, buscando gerar valor para vocês, para que vocês fiquem mais bem orientados, ouvindo vocês, emprestando o meu tempo para vocês. Eu poderia estar emprestando meu tempo só lá no início, né? Enquanto eu não tinha, ninguém me conhecia e tudo mais. Hoje, minha hora é muito mais cara do que no início, eu continuo aqui. No início eu cobrava R$ 1.000 na mentoria individual, hoje a mentoria individual é R$ 10.000. E eu continuo aqui. Porque eu sei o quanto que isso é importante para vocês, porque eu também já estive sofrendo nesse lugar. Eu quero que vocês façam isso. Porque é isso que um ser humano, antes de um terapeuta, tem que fazer. E é por isso que eu sempre falo, eu não formo terapeuta, eu formo pessoas. Porque aquela história de fulano é um bom marido, mas não é um bom filho. Fulano é um bom pai, mas não é um bom marido, é a maior história da carochinha que vocês já ouviram. Não tem como fulano ser bom em uma coisa e ser ruim em outra. Ou ele é ruim em tudo, ou ele é bom em tudo. A nossa vida não é fragmentada. Se não tem como, eu preciso colocar força onde? Eu não posso botar força em fragmentos, eu preciso botar força no núcleo. O que é que nós todos aqui somos, independente da circunstância de vida? Pessoas. Então, eu preciso ser maximamente pessoa, para que esse núcleo irradie para todos os traços da minha vida e eu seja boa em tudo. E por boa em tudo, gente, eu não estou falando de forma neurótica, não, tá? Ah, eu preciso ser excelente, eu preciso ser perfeito. Não! Levanta. É olhar para o ideal e continuar caminhando. Por isso que eu falei para Débora, Débora, respira, minha amiga. Faz um firme e volta com Deus e amanhã você vai de novo. E é para isso que a gente está aqui, gente. O homem não é perfeito e nem imperfeito. O homem é passível de perfeição. O homem é perfectível. E isso muda tudo, porque você percebe que, cara, não tem como eu ser perfeito. Mas eu também não posso ficar na imperfeição. Eu preciso lutar todos os dias naquele caminho que eu sei que é o certo. Eu preciso batalhar pelo bem todos os dias. Então, como eu disse no início, o que é que Deus quer de mim? Que quando a morte me encontrar, eu esteja me movendo em prol do bem. Se eu cheguei, se eu estou longe, se eu estou perto, de verdade, pouco importa. O que importa é que você esteja olhando para ele e caminhando para ele. É só isso. Então, de novo, gerar valor, ser o melhor terapeuta que você puder ser, estar disponível. Se você fizer essas três coisas, pouco importa se você vai colocar um post de agenda aberta, porque o seu direct vai estar assim. Como é que eu faço para ser atendida por você? Quanto é que custa a sua sessão? Poxa, eu gostei muito da coisa que você falou, você tocou no meu coração, eu vivo isso. Como que eu posso fazer para ser atendida por você? É exatamente assim que funciona. Agora, os cursos que vão dar dicas de setting, não sei o quê, de sessão estratégica, tem isso também. Tem que fazer uma sessão estratégica para falar o preço para o paciente. Eu já vi também eles pegarem, tipo assim, pacote de 2 meses de sessão e dividir no cartão de crédito. Eu não faço nada disso. Olha, eu gero valor, eu mostro que eu sei fazer o que eu estou fazendo, que eu faço de uma forma mais rápida, mas não dizendo que vai ser rápido. Por que eu faço de forma mais rápida? Porque eu entendo a causa da questão e resolvo. Então, eu mostro isso na minha comunicação. E aí, o paciente olha para isso e fala: isso, a Marina vai conseguir resolver o problema. Marina, como que eu faço para ser atendido por você? E assim a coisa funciona. Tá? Não é a resposta mais gostosa, não é compre uma câmera de R$ 10.000,
Não é coloque todos os livros da patrística no fundo, mas infelizmente ou felizmente é a verdade. Respondeu sua pergunta, Alê? Os rendimentos mudaram depois que aprendi isso com você. As pessoas estão carentes de disponibilidade, verdade. Inclusive, um dia ele me falou que cobrou uma sessão de um paciente. É sério, cara. Cobrou uma sessão de um paciente porque ficou respondendo ela pelo WhatsApp. Como eu sou uma pessoa que sempre pressupõe o bem, olha, no dia que eu decidi pressupor o bem, minha vida foi tão leve. Porque a gente julga tanto, né? Eu falei, olha, eu vou pressupor sempre que a pessoa agiu bem. Ou ela se equivocou, ou ela fez um falso juízo, é melhor assim. Eu vou pressupor que foi pedagógico, tá? Porque às vezes a gente faz coisas pedagógicas para o bem do outro. Pode não parecer assim, sensivelmente, externamente, mas é para o bem do outro. Vou levar por esse lado aí, prefiro. Porque com a mesma régua que eu julgo, eu serei julgada. E eu quero uma régua bem tranquilinha para mim no juízo final. Ai, Deus. Eu não consigo ser boa. Como posso ajudar alguém a se tornar melhor? Isso me trava demais. Eu perdi minha mãe no ano passado e senti uma dor tremenda. Aí me dispus a ajudar pessoas a olhar para esse cenário com calma, paz e tranquilidade. Queria ser polo. Talvez a minha inclinação esteja errada até nisso. Eu não sou exemplo, estou nesse impasse. Débora, minha amiga, me conte uma coisa aí. Me cite uma pessoa que você conhece que é boa. De verdade, tá? Não é pegadinha, não. Não, peraí, vou dar um passo para trás. O que é ser bom? Alguém arrisca aí dar um conceito? Ninguém. Eu acredito que o ser bom é você buscar virtudes, mirar a Cristo e se esforçar para isso, porque acho que tem pessoas que pensam que a gente nasce bom, ela tem um coração muito bom e tal, aquela coisa mágica assim, que na verdade não é tão bem assim. A gente precisa de fato se esforçar muito para alcançar virtudes. Eu penso que é assim. Exatamente. Eu sei o que é ser bom, mas não faço. Então tá, o que é ser bom? Me diga aí. Quero que você me diga. O seu conceito importa muito para mim, porque isso vai modular o que eu vou te falar. Vou aguardar sua resposta. O que me pesa hoje é a paciência. Vou te falar duas coisas. Primeira, vocês sabem me dizer quando que eu posso dizer assim, ufa, consegui adquirir essa virtude? Qual é o parâmetro para eu saber que eu consegui completar o processo de uma virtude? Alguém sabe me dizer? Quando me deleito com ela. Maravilha. Em termos psicológicos, de procedimento, você sabe me dizer, Renato? Olha, preciso passar por isso e por isso. Que bom, Laila. Ai, que bom. Ai, que mensagem linda. Ganhei meu dia. Conte comigo. Ganhei meu dia real. 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 Parabéns. De verdade. Deus está felizão. Treino, se expor aos poucos. Vamos lá. O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso ter em mim para eu poder olhar objetivamente e dizer, construir essa virtude aqui? A virtude é um movimento tríplice. As três coisas precisam existir num processo, primeiro um, depois outro, depois outro, para eu poder dizer consegui.
Primeira coisa é você ter a reta razão formada. Você precisa inteligir aquilo. Você precisa saber que aquilo é o certo. E eu acredito que todo mundo aqui razoavelmente já tem isso. Eu sei que eu preciso ser paciente, eu sei que eu preciso ser temperante, eu sei que eu preciso ser prudente, eu sei que eu preciso ser justo, eu sei que eu preciso ser forte, tá? Esse é o primeiro passo da virtude. Se eu não souber o que eu preciso fazer para que eu saia do estágio de zero consciência, aquela pessoa que bebe, 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 não vê problema nisso. Come, 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 não vê problema nisso. Essa pessoa é o absolutamente intemperante. Vamos usar a temperança para ficar mais. Vamos lá. Estado de intemperança. Primeiro nível. Zero consciência. Como bebo, como bebo, como bebo, nada está acontecendo. Quando eu consigo formar a minha razão de que isso é um mal, de que isso tem impactos negativos na minha vida, que eu não deveria estar me comportando assim, eu faço um upgrade. Eu saio da intemperança para a incontinência. Na incontinência, a minha razão começa a se formar. Olha, parece que não deveria ser assim. Esse é o primeiro estágio. Sem formar razão, você não sai da inconsciência. Qual é o segundo estágio? Só que aqui na incontinência, gente, a razão acusa, mas você não adere. Tá? Na intemperança, você só faz, não faz a mínima ideia. Na incontinência, a razão acusa, mas você não adere. E aí, depois que você forma a razão, você começa num processo de agir conforme. Olha, aquilo que eu entendi, agora eu preciso caminhar nesse sentido, porque senão as minhas palavras vão ser vazias, eu vou ficar sem crédito, eu vou ficar só falando, falando, falando e não vou fazer. Beleza? É quando você vai entrar num processo de ir para a continência. Então, olha só, olha que trabalhão. Intemperança, não sei de nada, só como e tudo mais. Aí você forma a sua razão. Parece que isso é errado. Porque ninguém vai conseguir perseguir algo se ela não conseguiu vislumbrar esse algo intelectualmente primeiro. É o primeiro passo. Mas não pode parar aí. Parece que é errado. Incontinência. A razão acusa, mas você não adere porque a sua verdade ainda é débil. Pô, você acabou de descobrir. É isso que se espera de uma pessoa, a não ser que você seja o Padre Pio. Ok? Não somos o Padre Pio, vamos considerar isso agora. Então vamos olhar para o processo de novo. E aí, você começa nesse processo da vontade de aderir para a sua inteligência. E aí você entra na continência. Na continência, a razão, você sente vontade de comer, igual uma louca, igual uma capivara. E aí, a razão vem e fala: ei, você se lembra que é gula danosa? Você se lembra que é um pecado capital? Você se lembra que isso te faz mal? Você se lembra que depois você fica se sentindo a pior pessoa do mundo? Você se lembra que isso não faz bem, que você fica mais impaciente, que você fica mais ansiosa, aquela coisa toda, aquela torrente de ideias. E aí você faz: é verdade, não vou comer, não como. Continência, que coisa linda, né? Muitas pessoas, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é uma, como diz os coaches, é uma virada de chave. Muitas pessoas acreditam que isso é virtude. Muitas. Se a razão acusa e eu não como, maravilha. Estou virtuosa. Mas não é. Quando que você pode dizer que você adquiriu a temperança completa? Olha, eu falei o que para vocês? Tríplice. Primeiro um, depois outro, depois outro, tem que ter os três. Razão, ação, eu sei que é mal, eu ajo conforme. Quando eu chego no terceiro, que eu posso dizer, eu sou temperante, saí da intemperança, passei na incontinência, cheguei na continência e cheguei na temperança completa. Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui desfaz 400 mil neuroses. A temperança completa só é possível quando a sua razão está formada, a sua vontade adere e o seu desejo nasce corretamente. Presta atenção. É aquele momento que você olha para a comida e você não tem sequer vontade de comer. Esse é o momento do deleite que a Renata falou. Caraca, tô felizona. Eu e a comida, ó, a gente tá se dando super bem. Eu olho para ela e só sinto vontade de me alimentar para poder ser funcional e fazer aquelas coisas que eu tenho que fazer. Pergunto de novo. Por isso que eu perguntei, quantas pessoas boas você conhece, dona Débora? De quantas pessoas a gente pode falar isso? Quando eu fiz uma aula sobre o ética nicômaco do Aristóteles, que fala sobre virtudes, lá no Clube Ânima de 2024,
Quando eu toquei nesse assunto aqui, um aluno meu chamado Marlon perguntou para mim: Marina, desculpa. Olhando para isso, eu tenho que te falar. Só quem vai conseguir fazer isso é o Cristo. E eu falei, Marlon, sensacional sua perspectiva, porque assim, ó, no final, duas coisas importantes. Primeiro, eu posso conseguir chegar nesse lugar? Pode, pode. Mas não vai ser fácil, não vai ser simples, e você não vai conseguir fazer isso com muitas virtudes. Não vai. Vai ser assim, uma ou outra. Exatamente, Renata, em uma talvez. Então, assim, você colocou sua força ali, entendeu? Sua vida espiritual hard ali, naquele sentido, e você consegue. Primeira coisa. Então, assim, não espera isso, um conjunto de virtudes, você conseguir fazer isso aqui. Segunda coisa. Agora entra a voz da cabeça da Marina, tá? Não é a verdade, é a voz da cabeça da Marina. Na minha concepção, esse nível de virtude é a virtude infusa. É quando você batalhou tanto por aquele negócio que Deus vem te dar. Toma essa temperança aqui, minha filha. Toma. Toma essa fortaleza, toma essa justiça, toma essa prudência. É a virtude moral que, por você ter buscado tanto e ter se submetido tanto, que Deus te dá. Você não consegue ter um desejo ordenado nesse sentido sozinha. Não consegue. E te digo mais. Às vezes, não ter esse desejo ordenado até a sua morte, Débora, é a cruz que você precisa levar para ganhar o céu. E você não sabe. Então, às vezes, você se desespera e se entristece com um defeito que é o substrato da sua salvação. E aí, agora? Faz o quê? Não estou dizendo que é, não sou Deus, mas Deus é zoeiro. Eu tenho certeza que Deus é zoeiro. Então, olha, ele tá te olhando lá de cima, vendo você se debatendo com isso e pensando, igual ele falou para Santa Teresa, espera um pouco, filha, e verás grandes coisas. O que é que ele quer de você? Que você batalhe. Ele quer te ver lutar. Às vezes ele não quer te ver vencer. Vencer você vai ser você estar lá com ele na visão beatífica. Isso é vencer. Ele quer te ver lutar. Luta. Sem remorso, sem aprisionamento em culpa. Meu Deus, não consegui de novo. Ok, esse é só o atestado da sua condição mesma de ser humano decaído. Não conseguiu de novo. Isso é o normal. E aqui entra aquela coisa que eu estou falando para vocês. Cuidado com as pessoas que vocês endeusam no Instagram. Porque olhando para o Instagram, parece que todo mundo é virtuoso. Que a coisa mais fácil do mundo é fazer aquilo ali. Gente, aquilo ali é um recorte. Muito cuidado. Por que eu não estou conseguindo e a Samia consegue? Vocês estão lá com a Samia o tempo inteiro para saber se ela consegue? E outra, às vezes ela tem uma virtude para alguma dada coisa muito mais forte do que em outra coisa. Às vezes ela tem uma virtude infusa em uma coisa, e aquela coisa reverbera para tudo, porque isso é uma outra coisa. O professor Olavo falou uma coisa uma vez, na aula 2 do COF, que eu nunca esqueci, porque para mim fez todo sentido. Ele falou, ô sujeito desavisado, quem tem virtude em quantidade é o Cristo. Você, no máximo, pode ter virtude em qualidade. Então, assim, em vez de você ficar querendo ter todas as virtudes ao mesmo tempo, foque em uma. E reza para essa uma subir e ser um farol para as outras. E as outras virem em consequência. No dia que eu ouvi aquilo ali, eu falei, meu Deus, isso faz todo sentido. E às vezes a gente fica igual a barata tonta, querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, pulverizando a nossa força e no final das contas não fazendo nada, acabando o dia esgotada. Em vez da gente falar tudo está consumado, como nosso Senhor, a gente fala tudo está consumido. A gente acaba exaurido, se sentindo um merda. Esse é o efeito. Se sentindo, eu não consegui de novo. Mas, substancialmente, eu não consegui de novo, é a condição mesmo humana, Débora. Deus quer te ver lutar, minha amiga. Levanta e luta. Segunda coisa, você escolheu uma das virtudes mais difíceis do mundo. Sempre falo para os meus alunos: humildade e paciência. Eu ouso dizer que ninguém consegue morrer com essa virtude completa. Com essas virtudes completas. São as virtudes mais difíceis que existem: humildade e paciência. E eu ouso dizer que uma alimenta a outra. Porque só é paciente quem é humilde, quem entende que nada lhe é devido. Por que, que o outro tem que ser bom para mim? Por que, que o outro tem que fazer do jeito que eu quero? Por que, que o outro não pode me incomodar? Se eu sou um nada, se eu sou pó.
Se eu sou pior do que qualquer coisa. Então, você não consegue, inclusive, no livro da paciência, do Padre Francisco Paus, exatamente, Renato. No livro da paciência, ele fala assim: a paciência é tão difícil porque ela só cresce na medida em que cresce a caridade. E a caridade é uma virtude infusa, você nem consegue com a força do seu braço. Você só consegue ser paciente quando você ama. Então, olha só quantas coisas precisam confluir para você conseguir esse negócio. Não desiste. Amanhã você vai acordar e vai olhar para o ideal de novo. E vai de novo. Porque se você estiver caminhando e a morte te encontrar, você está salva. Agora, se você estiver no chão, se refastelando de lama e se compadecendo da sua própria miséria, não vai dar certo. Está na tua mão. Não está na tua mão ter a virtude completa, mas está na tua mão lutar. Então, pega o que está na tua mão, esquece que não está e vai. Porque é isso que ele quer de você agora. Combinado? Por gentileza, combinado. É que temos a ilusão de vitória na Terra o tempo todo, na Renata. Olha, um dia perguntaram para mim assim no Instagram: Marina, quando estava em transição de carreira, em algum momento você pensou que ia dar errado? Aí eu respondi: sabe qual é o nosso problema? É que a gente pensa que algo não sair do jeito que a gente imaginou é dar errado. E a gente precisa urgentemente organizar esse conceito de dar errado na nossa cabeça, porque senão a gente vai falhar. A gente vai olhar para um lugar que não é para olhar. Gente, dar errado. Presta atenção nisso aqui. Dar errado é ir para o inferno. Isso é dar errado. E dar certo é ir para o céu. A sua vida pode ter sido a pior vida de todos os tempos. A sua vida pode ter sido sangue, suor e lágrimas. Isso não é dar errado. Isso é meio. A nossa vida na Terra, gente, é meio, não é fim. As contingências que acontecem aqui pouco importam aqui. Então, não importa pelo que a gente tem que passar, se a gente tiver em vista a finalidade mais excelente. Não importa de verdade. Então, assim, quando a gente começa a pensar, não importa o que se fará do meu corpo, se a minha alma estiver salva. Essa deve ser a frase que tem que ecoar na nossa cabeça o tempo inteiro. Não importa o que se fará do meu corpo, se a minha alma estiver salva, porque, no final das contas, é o que verdadeiramente importa. E aí, quando eu respondi essa pergunta, eu falei, olha, isso é dar certo e dá errado. Olhando para isso agora, se todo sujeito ansioso soubesse, se ensinassem para ele na escola, porque não ensinam, porque na escola ensina que a igreja católica foi terrível, mas ensinassem para ela na escola os preceitos católicos, se ensinasse para ela que a única coisa que nos dá paz à noite, para colocar a cabeça no travesseiro, é nos deitar e pensar assim, caraca, o dia foi bizarro. Meu marido foi atropelado, meu filho descobriu um câncer, eu fui demitida, tomaram a minha casa, o que parece que é tudo dar errado. Não é. São só circunstâncias. Tudo isso aconteceu, porém, diante desses fatos, eu respondi à altura. Diante desses fatos, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance fazer. O que estava ao meu alcance fazer quando meu filho descobriu um câncer? Acolhê-lo. O que estava ao meu alcance fazer quando meu marido foi. Eu falei foi o quê? Que ele foi atropelado. Auxiliá-lo naquilo que eu posso auxiliar. O que estava ao meu alcance quando eu fui demitida, procurar emprego. Ou, sei lá, de repente empreender, que era um sonho da minha vida, nunca tive coragem sozinha. O que estava ao meu alcance quando tomaram a minha casa, resolver. Se tudo que aquilo que não depende de mim aconteceu de uma forma ruim, mas o que dependia de mim foi feito, então eu durmo em paz. Então, tudo está consumado. Se contasse isso pra gente na escola, não tinha uma alma ansiosa no mundo. Tá aí a Deia dando mais exemplo disso. Do Tiba. Pois é. É isso, gente, porque assim, ó, se vocês abrirem a janela de vocês, vocês vão perceber que com relação ao sofrimento,
Todo mundo recebeu sua cota parte no mundo. Não tem um sujeito que possa dizer que não sofre. Se todo mundo sofre, quem sou eu, o alecrim dourado, para não querer sofrer? Ou para achar que minha vida deu errado porque eu estou sofrendo? E quantas pessoas estão com a vida muito pior do que a nossa? Toda vez que eu vejo uma mulher perder o marido, eu me ajoelho e agradeço a Deus por eu ter meu marido vivo. A gente não percebe essas coisas. Toda vez que eu vejo um filho muito doente, eu dou graças a Deus porque os meus filhos estão bem. E uma outra coisa aqui que mudou a minha vida, eu me habituei a toda vez que acontece uma coisa ruim comigo, eu dar graças a Deus. Vocês não sabem o efeito psicológico que isso tem. Aconteceu? Graças a Deus. Marina, eu não consigo. Fala mesmo sem conseguir. É só palavra, gente, ó. Boca abriu. Não precisa fazer um grande esforço, não. Um esforço hercúleo. Ai, meu Deus do céu. Abre a boca e fala assim, ó. Graças a Deus. Com o tempo, você vai se convencer disso. Marina, como que eu vou dizer graças a Deus para alguma coisa ruim? Porque tudo é graça. Uma vez perguntaram para São João da Cruz, o que é graça, São João? Ele respondeu tudo. A resposta mais simples que existe no mundo. Tudo. Graças a Deus. Agradece. Tudo é bem. Exatamente. Então, bora que vamos. Bora que vamos que dá certo, dá bom. A gente precisa se abrir e continuar caminhando. Pedir a Deus que Ele dá. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta da Milena lá em cima. Pá, 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 pá. Milena, cadê você? Aqui. Marina, o que você fala em relação à causa para os seus novos pacientes e forma de pagamento? Como assim em relação à causa? Forma de pagamento só tem uma, Pix, um dia antes da sessão. Aí, às vezes algumas pessoas perguntam, você aceita cartão? Aí eu falo, infelizmente não. E com relação à causa, me explica aqui o que é que você quer dizer com isso, para eu poder te responder. Marina, foi quando você... Mas essa é porque eu já fiz duas perguntas. Uma agora bem no finalzinho. Essa em relação à causa foi logo no começo, em que você falou que os seus primeiros pacientes, o seu diferencial, logo, é você falar que você vai direto logo à causa, que você não vai só no sintoma do paciente. Os primeiros pacientes, não. Nos primeiros não fazia a mínima ideia do que era uma causa. Eu estava engatinhando ali, tentando entender alguma coisa. Aí, em um dado momento, eu percebi que as correntes não eram suficientes. Depois, eu percebi que eu não queria só entregar remissão de sintoma. Aí, quando eu olhava para o Cristo, eu falava: meu Deus, dá para ser muito mais do que isso. Tem que ter um jeito de chegar lá. Aí, eu fui caminhando para esse lugar até chegar nessa questão da causa. Quando eu cheguei, você quer saber como eu comunico isso ao paciente? É isso? Perfeito, perfeito. E se você tem esse itinerário claro já em você de como chegar a essa causa? Você tem um protocolo que você segue junto com o seu paciente? E como, lá no como método você passa... Lumina. Tá. Tem. Tá. Tem. Tá. Eu tenho um método de atendimento que tem 3 pilares: assertividade, exclusividade e excelência. A assertividade é toda como passar do sintoma à causa. Tá? Eu fiz muito isso até conseguir inteligir um processo, dar nome para poder ensinar para vocês. Como que eu comunico isso para o paciente? Quando ele me procura perguntando como é que funciona a terapia comigo, eu digo para ele: a minha terapia é diferente, porque eu não atuo baseado em sintomas. Eu atuo encontrando a causa para que você consiga chegar num lugar muito mais excelente do que você chegaria só baseado em sintomas. Só que falar isso para o paciente, gente, não faz muito sentido para ele. Faz sentido aqui eu falar para vocês, mas o paciente não sabe muito bem a diferença, você precisa tocar nisso. Como que você faz o paciente tocar numa coisa? Com analogia. Aí eu viro para ele e explico. Imagina que eu sempre dou o mesmo exemplo, porque todo mundo entende isso aqui. Imagina que você está com o nariz escorrendo, com a garganta doendo e tossindo. Você vai no posto médico. E aí o médico não te ausculta, o médico não faz um exame de imagem, o médico não toca em você e ele diz: é gripe. Aí ele te passa um Benegripe. Aí você vai para casa. Aí quando você chega em casa, você toma um Benegripe e você experimenta uma melhora. Afinal, o Benegripe tem cafeína. Então você começa a ficar mais animado, etc e tal. E aí fica: nossa, que incrível, esse médico me passou o remédio.
Daqui 3 semanas, você piora muito mais do que você estava no início. Olha toda a relação que tem com a terapia. Ele já vai fazendo esse percurso imaginativamente. Inclusive, se ele já fez uma terapia iatrogênica nesse sentido. Ele vai para esse lugar e fala, realmente, isso aconteceu comigo. Gente, quando o paciente fala isso aconteceu comigo, é o seu momento. Quando ele assente nesse sentido, realmente é o seu momento. Ele realmente está ali aderindo a você. E aí, você volta, 3 semanas passaram, você piora mais do que você estava quando você procurou o médico. Você é internado na UTI. E aí se descobre, através do exame de imagem, que você tinha pneumonia. E enquanto você estava tomando o remédio errado, a bactéria cresceu, porque, afinal de contas, Benegripe não mata a bactéria. Todo mundo entende a importância, o valor disso e como a terapia é diferente nesse sentido. Muitas pessoas me respondem, é exatamente disso que eu preciso, eu não aguento mais essa terapia. Então, como é que vocês conseguem comunicar essas coisas desse tipo para os pacientes? Analogia, a mais popular possível, de modo que o paciente, qualquer extrato cognitivo, consiga te compreender. Aquele que entende melhor é aquele que entende pior. Deixa eu ver aqui, tem outra pergunta. Quero chegar nessa liberdade interior e falar assim como a Marina fala, chegando nesse ponto. Qual caminho começar? Especificamente em relação a quê, menina? Assim, falar sobre o quê? Sobre qualquer coisa que eu possa falar, assim? Tem um assunto específico ou sobre qualquer coisa? Dessa qualquer coisa, até mesmo por causa desse viés da psicologia e da espiritualidade, né? Porque você sabe um pouco, né, que eu já tenho uma caminhada e tudo, e a minha vontade é de gritar, porque eu estou entendendo tudo que você está falando. Eu sei disso, e a minha meta é chegar e poder falar, enfim. Você vai conseguir falar sobre isso com muita tranquilidade a partir de 2 coisas. Quando você tiver plena convicção do que você faz e dos resultados do que você faz, não estou dizendo o que você tem, estou lhe dando os critérios. Quando você tiver assim, ó, isso é real, eu toquei nisso, e eu tenho plena convicção de que isso é a única coisa que ajuda. E segundo, quando você não se incomodar nem um pouco com o que vão falar de você. Essas são as 2 coisas que você precisa ter para poder falar tranquilamente. Porque assim, ó, eu me lembro que quando eu estava fazendo os estudos de caso, em janeiro, eu falei assim, olha, terapeuta sem vida espiritual não vai para lugar nenhum. Aí uma pessoa depois veio falar comigo, Marina, como... Isso não é a primeira vez que acontece, já aconteceu outras vezes. Marina, como que você tem coragem de virar assim e dizer, olha, sem vida espiritual não vai? Aí eu virei para ela e falei, porque é verdade. E eu não me incomodo que as pessoas discordem, eu não me incomodo que eu perca uma venda por isso, eu não me incomodo que alguém fale mal de mim por isso, porque é verdade. E eu sei que só tem uma pessoa para a qual eu presto contas, que se chama Deus. E Deus sabe que é verdade. E eu explico porque é verdade, eu tenho plena convicção disso, entendeu? E se uma pessoa me fizer qualquer pergunta neste assunto, eu vou responder com plena convicção. E é por isso, inclusive, uma outra recomendação muito importante, que eu sempre falo para os meus alunos: não falem de uma coisa da qual vocês só ouviram falar. Não falem de uma coisa sobre a qual vocês não meditaram até tocar. Por quê? Se vocês falarem uma coisa que vocês ouviram eu falar hoje, mas vocês ainda não meditaram a ponto desse conhecimento ser próprio de vocês, daquilo ter brilhado mesmo para vocês, vocês vão se embananar. E vão ficar inseguros. Eu sei, porque eu também já fiz isso. Então, essa é outra coisa também importante. Só falar sobre algo que você já tocou e você sabe descrever esse algo como ninguém. Do seu jeito, mas como ninguém. Eu acho que tem mais perguntas aqui, né? Quando perguntam a abordagem, acha melhor falar que você vai paciente de forma integral ou fala que é TCC só para poupar a explicação? Isso geralmente acontece com ex-paciente de psicanálise ou que entende um pouco mais de abordagem. Nunca fale que é TCC só para poupar a explicação. Nunca minta, Dani. Nunca. Isso aqui é mentira. Não minta, tá? Isso vai destruir sua personalidade, inclusive. Pode parecer uma coisa boba, assim, mas são pequenos nãos que a gente vai dando que abre a gente para o pecado mortal, tá? Você vai ter que encontrar uma forma de explicar com analogias. De novo. E aí, o que é que eu fazia? Poucas vezes me perguntaram isso, mas eu tentava explicar de uma forma... E aqui eu não consigo dar uma fórmula geral. Como o paciente já perguntava isso lá para o final da sessão, eu captava alguma coisa que ele me falava assim ao longo da terapia, que me desse uma imagem mais ou menos razoável de como ele poderia entender, e eu falava, dava um exemplo de uma forma que ele entendesse. Então, por exemplo, uma coisa que eu já fiz, uma paciente que era médica,
E aí eu falei para ela, você como médica leva um instrumento para a cirurgia ou todos? Porque de repente o cara tem uma hemorragia de grau, não sei o que lá, que você precisa de uma sutura X, que tem que estar à sua disposição para a pessoa não morrer. Ah, Marina, eu levo todos. Eu falei, pois é, então assim, se você vai fazer uma cirurgia do lado direito do cérebro, você tem que levar do lado esquerdo também. Vai que acontece alguma coisa de errado. Ela é realmente. Então você prefere uma pessoa que sabe uma ferramenta da psicologia ou que sabe todas? Ah, eu prefiro que sabe todas, né? Meu Deus, nem sabia que dava. Que bom que eu tô aqui com você, então. A pessoa já sai da insegurança e pula para, graças a Deus que eu tô aqui. Porque isso é verdade. E a gente não tem que ter medo de falar a verdade. A gente só tem que falar a verdade com calma para as pessoas que ainda não têm uma familiaridade com a verdade. Tá? Então, tentem fazer isso da forma mais simples possível que o paciente consiga compreender. E quando se trata de algum vício, como alguém quer parar de fumar e não consegue? Ai, mas aqui é uma pergunta muito geral, Marilza, que eu não consigo te responder sem você me dizer quem é essa pessoa, qual é o histórico que ela tem até chegar nesse vício, qual é a dinâmica da vida dela, entendeu? Se ela quer de verdade parar ou se ela quer querer. Isso faz toda a diferença. Por que motivo ela quer parar? O que que move ela? Será que move de verdade? Tem várias coisas aqui. Vocês vão perceber, gente, ao longo do tempo, que nada na terapia é geral. Claro que a gente vai entender a forma humana, a alma humana, perdão, de forma geral. Mas a gente não pode aplicar nada de forma geral para ninguém. A gente precisa de uma série de informações para que a coisa faça sentido e o paciente realmente se mova. Posso copiar seu exemplo para explicar no Insta? Me deu uma boa ideia. Ô, Ana, você me perguntando um trem desse. Você pode copiar qualquer coisa que você quiser. Gente, vocês podem me copiar do início ao fim, eu me importo zero, zero mesmo. Eu quero que vocês levem o negócio para frente. O que eu falo não é a Marina falando, é alguém que encontrou uma verdade falando. Não a verdade inteira, mas um pedaço. Eu trago os pedaços para vocês. Então, assim, o que eu sei hoje, o que eu faço hoje, não são vozes da minha cabeça. Eu precisei beber de algum lugar, meditar, olhar para isso da minha forma, encontrar uma forma de trazer no discurso para ser mais simples e trazer. O mérito não é meu. Eu só coloco informação para dentro. Quem organiza é Deus. O meu mérito é só colocar para dentro, tá? Então, substancialmente, nada que é meu. Vocês podem levar tudo aí e dar a cara de vocês, por favor, porque senão vai ficar muito esquisito. Vai ficar parecendo que sou eu falando com outro rosto. Maravilha. Laila, vou te dar a mesma resposta. Não tem como eu te explicar como é que funciona para você tratar um, um vício em jogo de aposta sem eu saber quem é a pessoa. Não dá. Não dá. Quais são as circunstâncias e tudo mais. Ó, a Manu, ó, piada, né, Ana? Tá vendo? Até a Manu sabe, poxa vida, Ana. Bom, eu cheguei aqui no final do chat. Teve alguém que perguntou alguma coisa e eu passei direto, gente? Eu acho que não. Perguntaram antes como falar essas coisas no Instagram. Eu respondi isso? Respondi, né? Tá. Na minha cabeça eu respondi, mas eu queria saber se vocês entenderam que essa era a resposta. Então, tudo certo. Mais alguma pergunta? Milene, eu respondi as suas dúvidas. Respondeu, Marina. Aí fica aqui nessa reflexão, né? Que realmente é muito. Eu acho que, como você já fez esse processo, né? Do seu método, isso já lhe dá. Você se encontrou, né? Eu acho que a Renata e outras pessoas chegaram a identificar essa mesma pergunta. Eu acho que cada um de nós a gente tem que se encontrar para poder colocar tudo isso que a gente aprende com você em uma via, em um caminho e poder transbordar como a gente já É vê de que você vocês. transborda, né? Exatamente. E é isso que é bonito. Uhum, Isso é muito isso, bonito. E isso. assim, ó, eu sempre falo, vocês vão fazer curso de marketing, os marqueteiros vão dizer assim, tem que fazer isso, isso no Instagram, tem que seguir a trend e tal, tem que fazer não sei o que lá. Eu digo para vocês com muita tranquilidade, só tem sucesso no Instagram quem tem personalidade. Se vocês não olharem para isso, vocês não vão para lugar nenhum. Se vocês quiserem fazer o post igual do fulano, mudando as palavras, vocês não vão para lugar nenhum. Por que só tem sucesso no Instagram quem tem personalidade? Porque é uma pessoa que consegue falar as coisas desde o centro pessoal dela, com muita tranquilidade.
Ai, Marina, mas é que você está no Instagram desde fevereiro de 2023. Então, desde fevereiro de 2023, você já tinha isso? Em alguns temas, sim. Outros eu fui batalhar para poder falar cada vez mais coisas para cada vez mais pessoas. E é por isso que eu não paro de estudar. Eu estudo todos os dias. Medito, tenho vida espiritual, oro, que é o que eu recomendo que vocês façam. Então, eu tenho um mentorado individual que ele contratou a mentoria, que ele falou assim, Marina, eu vi suas aulas no YouTube e eu percebi que as coisas que você falava, eu já sabia. Só que eu nunca tinha conseguido olhar aquilo pelo viés que você estava falando. E aquilo era muito rico. Aí eu falei para ele: você tem essa percepção, fulano? Porque eu estou falando ali a verdade à luz da Marina. Não é a verdade à luz do Ítalo, não é a verdade à luz do Tiago. Eu não estou reproduzindo. Eles me mostraram verdades incríveis quando eu comecei. E eu fui atrás. Então, nossa, principalmente o Ítalo. O Ítalo, a terapeuta que eu sou é 40% as coisas que o Ítalo me mostrou. Sem dúvida nenhuma. Agora sim, ele não virou para mim, me mostrou, e eu fui para o Instagram falar. Quando ele me falou, o que foi que ele fez? Ele me mostrou que existia uma realidade que até então estava oculta para mim. 90% das pessoas param aí. Esse é o problema. Eu não parei. Eu olhei e fiz, caraca, que incrível! Eu quero ir para lá. E aí eu ia. Eu procurava os meios. E eu lia, e eu meditava, e eu estudava, eu assistia a aula, e eu meditava de novo. E eu pedia a Deus, e eu praticava, que aqui está um outro grande problema de vocês. Vocês têm muito medo de colocar o pé na água. Ai, Marina, eu tô insegura. Ai, Marina, eu não sei o que fazer. Ai, Marina, o que é que vão falar de mim? Meu Deus, o que é que vão falar de você porque você está fazendo o seu trabalho? Qual é o problema de você abrir o Instagram e falar para as pessoas aquelas coisas que você sabe? Que você sabe. Não fala demais, que você sabe. Foi esse compromisso interno que eu fiz, de honestidade. Eu vou falar o que eu sei. O que eu não sei, eu vou estudar para saber. Tanto que, na primeira turma da mentoria, eu já sabia que a quinta linha não. O quinto item do roteiro da mentoria ia ser metafísica, só que eu não estava pronta para ensinar. Eu ia colocar lá e ensinar de qualquer jeito, só porque eu queria vender. Aí eu falei, não, na segunda turma eu coloco, porque eu tenho que fazer daqui para lá, estudar. Para eu ter capacidade de ensinar esse negócio. Foi o que eu fiz. Então, olha só, às vezes a gente fica assim, Marina, eu não consigo fazer tal coisa. Se você não consegue colocar o fim, coloca os meios. Marina, eu queria fazer 20 lives, mas eu não consigo. Abre seu Instagram agora, abre o story e fala assim: a partir de amanhã, live diária, 20 lives. Eu quero ver se você vai ter a cara de pau de não aparecer. Gente, a gente se move através do compromisso. Quem não se compromete com ninguém ainda não saiu das fraldas. De verdade, verdadeira. Quem não tem uma pessoa da qual a pessoa depende de você, não saiu do play ainda. Ai, Marina, eu não saí ainda. Tá em tempo. Ó, 10h20 da noite, no domingo. Você pode morrer daqui a 30 anos, vai fazer o quê agora? Se compromete. As pessoas falam tanto, ai, porque a vida é tão difícil, tantas coisas para fazer, um monte de demanda. A melhor coisa que tem é que a sua vida seja limitada pela sua circunstância. Eu acordo de manhã, eu sei que tem 3 crianças precisando de mim, um marido para amar, uma casa para cuidar, um monte de aluno para responder, aula para fazer para esses alunos, vida espiritual por mim, pelos meus alunos. Porque se eu falar na vida espiritual, todos vocês falem por tabela, porque eu não vou estar aqui para ensinar o que eu tenho para ensinar. E eu não acordo sentindo que isso é um fardo, não, gente. Eu acordo agradecendo, graças a Deus, que tem uma galera dependendo de mim para me colocar para frente todos os dias. Aí você tá aí, com seu pé para cima, sem saber o que fazer, preocupado que não consegue fazer as coisas, é porque você não se comprometeu com nada. Comprometa-se em qualquer coisa. É o melhor combustível. Marina, eu não estou pronta. No livro A Maturidade, do Rafael Lano Cifuentes, ele fala, é próprio do sujeito maduro decidir e depois colocar os meios. Primeiro eu adiro ao fim, eu vou fazer isso aqui. Como? Não faço a mínima ideia, mas vou fazer. Não de uma forma destemperada, não de uma forma sem um razoável processo, mas se comprometendo de verdade a fazer isso.
Quando eu disse que eu ia fazer as lives do Descomplicando a Metafísica, não tinha nenhuma aula pronta. E eu não fazia ideia de como é que eu ia fazer, porque minha vida, desde quando eu decidi ser terapeuta, é só tiro, porrada e bomba. Tempo que fica cada vez mais escasso, e mais filho, e mais responsabilidade, e mais aluno. Não fica mais fácil, não, gente. É por isso que o professor Olavo fala que amadurecer é se tornar necessariamente mais triste. Porque você sente o peso do mundo, você entende como a realidade funciona, você vê como é que as coisas são, você vê como as pessoas estão no fundo do poço. Essa visão entristece de alguma forma. Mas a diferença é a seguinte: as outras pessoas também estão tristes, deprimidas. Só que elas não têm aonde botar a cabeça para chorar. E quem conhece a Deus tem. O tempo todo. A diferença é que quem é maduro, quem teve espiritual, sofre com amparo. E sofre com finalidade. Só essa é a diferença. Então vocês precisam decidir quem vocês querem ser. Mas ainda não consigo fazer, se comprometo. Abra seu Instagram agora e fala: vou fazer 20 likes sobre tal coisa. Meu Deus, eu não sei pra onde é que vai. Amanhã você vai acordar e fazer uma. No outro dia, outra. No outro dia, outra. Um pouquinho de cada vez. São José Maria diz que a gente festeja muito as primeiras pedras. Vai construir um negócio, faz uma inauguração, as primeiras pedras. Mas ninguém festeja as últimas, são as mais importantes. A finalização do trabalho. Uma de cada vez. Na última, você vai me contar: Marina, eu nunca me senti tão grande como quando eu consegui finalizar essas 20 lives. A soma de muitos pontos. Exatamente. Agora, realmente, enquanto você ficar, você que eu digo abstratamente, né? Você ficar parado, contemplando o que os outros fazem, achando legal, achando bonito, mas sem colocar o pezinho na água, você vai se sentir cada vez menor, cada vez mais triste, cada vez mais ansioso. Porque, de fato, eu sou muito ruim, eu não sei fazer nada. É verdade. Às vezes o paciente chega assim, e tudo que ele quer é que a gente passe a mão na cabeça dele, né? Não, é verdade, aí você vai fazer o que com isso? Não desse jeito, né? Por favor. Depende do nível de consciência do paciente. Por favor. Às vezes o paciente chega dizendo isso. E é verdade. Eu não sirvo para nada. É verdade. E aí? Vamos lá? Vamos servir para alguma coisa? E é exatamente assim que a gente tem que se comportar. Percebeu o erro? Conserta. Logo depois que eu tive Vicente, eu passei 10 dias sem fazer leitura espiritual e eu não tinha percebido. Tanta correria, pós-parto, amamentação, papapá, pp. Me passei. 10 dias. No 8º dia, eu comecei a sentir minha fé menor. Eu falei: meu Deus, que esquisito, eu nunca senti isso na minha vida, é uma coisa estranha. Aí eu comecei a fazer essa análise, né? Aí fiquei 2 dias fazendo essa análise, até que eu percebi. Eu falei: meu Deus, tô 10 dias sem fazer uma leitura espiritual. E a minha fé é propriamente intelectual. Eu cheguei na fé que eu tenho hoje através da vida intelectual. Eu tive 2 segundos de autopiedade. Como que eu fiz isso? Meu Deus, me desculpa, me perdoa. Quando passou 2 segundos, eu fiz: ah, pelo amor de Deus, que tonta. Cadê? Dá o livro aqui. Se era pra eu ler 5 páginas por dia, eu já vou ler 50. É só isso, gente. Conserta. E bola pra frente. Não fica no chão, não. Tem uma pergunta aqui no chat. Eu ainda tenho muito medo de não estar conseguindo ajudar meu paciente de verdade. De não conseguir conduzir ele para onde precisa chegar. Precisa aprender a respeitar o processo do paciente e o processo gradativo. Você precisa aprender que o processo é gradativo, você precisa aprender que você vai ser ruim no começo para melhorar no meio. Isso é muito natural, lá. Agora sim, ó, não é para você ser um ruim. É para você ser um ruim com reta intenção. Ninguém em começo de carreira é bom. Eu não estou falando só da terapia. Ninguém em começo de carreira é bom. A gente vai começar descobrindo as coisas. Agora, se você tiver reta intenção, a coisa vai melhorar. Se não tiver, vai continuar estagnada no mesmo lugar. Então, assim, quando a gente tem essa intuição de que a gente podia fazer mais, normalmente essa intuição é verdadeira. Normalmente, tá? Ou pode ser só muita neurose. Mas normalmente é verdadeiro. Continua buscando. E é por isso que eu sempre falo para vocês que é tão importante vocês só prometerem aquilo que vocês podem cumprir. Não fala para o paciente que você é capaz de resolver uma causa se você ainda não é capaz de resolver uma causa. Continua buscando esse caminho e só promete o que você pode cumprir. Foi isso que eu fiz no Instagram a vida inteira.
me comprometendo a saber cada vez mais para poder prometer cada vez mais. E é isso que eu faço. Então, eu tinha a ideia de fazer um programa de transição de carreira há muito tempo, mas eu só podia fazer um programa de transição de carreira quando eu fosse, de fato, bem-sucedido na minha transição. Quem seria eu se eu chegasse lá, fiz transição, mas sei lá, ganho menos do que eu ganhava como advogada? Não, não posso fazer isso. Então, a gente precisa olhar, de novo, para o ideal, andar para ele, mas prometer coisas que a gente é capaz de fazer nesse tempo. E sempre caminhar, para a gente poder prometer cada vez mais. Em sessão, você já teve que ser dura? Já. E eu sou. O que é necessário, olha, em sessão, que o paciente precisa para ele melhorar, eu faço. Se é ser mais soft, se é mais ser mais dura. Ela é dura. Ana, eu sou dura com você porque eu sei que você aguenta. E eu sei que você tem um nível de consciência muito alto. Então dá para ser dura, entendeu? Isso é bom, isso é um elogio. Tá vendo como eu sou gente boa? Ai, eu atendi a um rapaz uma vez que ele tinha uma demanda de casal. E aí um dia eu fiz uma consulta com os dois. E ele simplesmente me chega na sessão e diz assim: a gente teve uma briga muito feia ontem. Eu xinguei ela de tudo quanto foi nome. Ele falando isso, né? E eu aqui olhando, falando: meu Deus, ele tá se xingando por causa disso, Jesus. Mas não falei nada. Vou colocar uma câmera aqui em casa. Eu falei: câmera pra quê? Porque no dia que eu bater nela, pra eu poder mostrar ao delegado que foi ela que começou. Ah, mas vocês nunca viram a Marina daquela sessão. A baixa que eu dei nele. Por causa disso que ele falou. Ele estava dizendo que uma violência à mulher dele seria justificada por a mulher ter batido nele antes. É inadmissível um homem falar isso. É inadmissível um homem achar isso normal. É inadmissível o homem falar isso diante da sua esposa chorando em prantos. E aí eu saio de lá sabendo, dizendo, não sei se ele volta. Acho que ele vai encerrar a terapia. Mas eu acho que isso é absolutamente necessário. Porque nós chegamos num extremo. Ele voltou. E ele falou assim, Marina, eu não sabia se você ia me atender ainda. Eu falei, por que não? Porque eu acho que você pensou muito mal de mim. Eu falei, eu não pensei mal de você. Você fez o mal. É muito diferente. Agora, eu sou profissional. Eu continuarei aqui te ajudando naquilo que você achar que eu posso te ajudar. Você quer continuar? Eu estou aqui. Do mesmo jeito que eu estava aqui um dia atrás, com a mesma cara, com a mesma intenção. Mas eu fiz o que você precisava ouvir naquele momento. E o acolhimento que a sua mulher precisava naquele momento. Porque você não faz ideia do que a mulher sente ouvindo isso do seu próprio marido. Pronto. Já teve vezes de eu ficar 6 meses com o paciente e ele, tipo assim, tô aqui porque minha mãe mandou. E não queria nada, e não queria ir pra lugar nenhum. Não queria... Quando chegou no sexto mês, eu falei, vem cá, por que você veio pra terapia? O que você tá fazendo aqui? Vamos ter uma conversa séria agora? Você é um homem. Você tem 18 anos, você é um homem. Vamos lá, o que você quer da sua vida? Mas olha, eu passei 6 meses, eu construí uma relação de confiança, ele já tinha me dado várias aberturas, eu já tinha feito tudo que estava ao meu alcance, eu esgotei as minhas possibilidades, eu falei, bom, essa é a minha cartada final. Então, vão ter momentos. Vocês precisam dar para o paciente o que eles precisam para melhorar. Não o que eles precisam para gostar de vocês ou desgostar. O que eles precisam para melhorar. Vão ter coisas que você é absolutamente pedagógico. Marina, hoje com esses seus conhecimentos, se você vai fazer uma live de educação para o público e não fosse psicólogo, faria o quê? Para paciente? Eu só seria menos técnica. É porque, ó, essa coisa do público, eu vou voltar para a mesma coisa do como que você vai resolver o vício em aposta. Eu não consigo te responder isso sem saber qual é o público. Como que eu vou te dar uma dica de um público para pacientes? Ok, que tipo de paciente? Que tipo de demanda? Que tipo de coisa que você vai resolver? Qual o problema que esse paciente tem? Porque assim, ó, gente, produção de conteúdo no Instagram. Produção de conteúdo no Instagram é resolução de problemas. Você tem que estar ali para servir as pessoas que vão te assistir, resolvendo os problemas que ela tem. E quando você é uma pessoa que já passou por aquele problema, é melhor ainda, porque você é o que o marketing chama de persona transformada. Você é quem aquela pessoa que te ouve quer ser.
E é por isso que a gente tem que batalhar para crescer cada vez mais, para cada vez mais pessoas quererem ser como você, em alguma medida. Então, assim, se vocês estão aqui, é porque de alguma forma vocês confiam no que eu falo. E para vocês confiarem no que eu falo, eu preciso construir essa relação lá no Instagram, falando das coisas que eu sei. Então, lato sensu, dizendo assim, se fosse falar para o paciente, eu ia falar de uma forma menos técnica, eu falo de uma forma um pouco mais técnica, porque eu estou falando para profissionais, isso muda bastante e segmenta o público nesse sentido. E eu sempre falaria sobre resolução de problemas reais que essas pessoas têm. Eu faria uma lista de problemas, eu faria uma lista de solução, e a minha comunicação ia tratar nesse sentido, no feed. Nos stories eu ia mostrar a minha vida, o que é que eu acho, o que é que eu penso, as coisas que eu vou contra o mercado, coisas que não são tão intuitivas assim, construir essa relação de confiança e proximidade com o público, que faz toda a diferença. Agora, especificamente o que eu falaria, eu precisaria saber pelo menos quem é esse público, entendeu? Às vezes, que me atendeu, eu vi o que eu precisava. É o que a gente precisa. Vocês estão aí cheios de consciência, estão querendo o quê, moço? A Ana vira para mim e fala assim, Marina, pode ser sincero, que eu preciso melhorar. Bom, eu viro e falo. Ana, eu confio que você é forte, entendeu? Eu sei que você é. Pode falar, Verônica. E professora, boa noite, tudo bem? Boa noite, Boa gente. noite. Eu queria aproveitar, já que eu tô aqui na conversa, e colocar uma situação. Eu acho que já ouvi você falando que a nossa formação ela é geral, ou seja, a gente não se forma aqui para tratar uma pessoa numa situação específica, mas para tratar todo mundo de modo geral. Mas pensando nessa coisa de nicho, eu não sei se é essa palavra que se encaixa, eu sou da área da comunicação, então a gente usa muito nicho, né? Então, uma área que eu gosto muito é essa área de trabalhar com jovens, adolescentes, por conta da minha experiência com crismandos, né? Eu sou catequista de crisma. E eu desenvolvi uma relação de amor por eles. Né? Eu amo os meus crismandos, tenho por eles uma relação de mãe Legal. espiritual, né? Então, assim, e eu senti a necessidade, e eu vi que eu queria me especializar um pouco mais nessa faixa etária deles. Então, eu queria tirar uma dúvida, assim, com você, não só em relação a essa idade especificamente, mas talvez pode ajudar outras pessoas, mas pensando nessa coisa de focar num público específico, assim, o que que você diria sobre isso, sabe? Se você acha que é uma boa ideia, Eu se é acho uma coisa excelente. legal, Eu sabe? acho Se é excelente para um público específico. pensa... Eu, inclusive, recomendo para todos os meus mentorados. Foquem em um público específico, por dois motivos, Verônica. Primeiro, todo mundo gosta de ser atendido por um especialista. Uhum, Todo mundo, assim. Se você vai no médico e fala, olha, tem fulano que é especialista, você vai preferir fulano ou outro médico? Você vai preferir o especialista. Segundo, quando você se especializa numa área, quando você vai construindo o seu nome no mercado, em um dado momento, qualquer pessoa, quando ouvir a palavra adolescente, vai associar a você. Isso é muito positivo. Essa questão de trazer os pacientes, né? E terceiro, quem é especialista pode cobrar mais. Todo mundo aceita pagar mais para especialista. Porque ele é especialista. Entende? Então, eu acho muito bacana nichar. Quando eu falava para pacientes, eu falava sobre amadurecimento. Então, na minha bio tinha lá, especialista em amadurecimento. Amadurecimento é uma coisa bastante ampla, porque no final das contas, o que todo mundo precisa da terapia é amadurecer. Só que estava num hype muito grande, assim, essa questão do amadurecimento na época, né? Foi logo posteriormente a quando tudo explodiu, assim, de questão de terapia e dessa questão mais hard, né? Nessa coisa de passar a mão na cabeça, de que tem que amadurecer sim, tem que assumir o peso do mundo, etc e tal. Então as pessoas associavam alguma coisa com essa palavra. E quando eles veem especialista, eles gostam do que eles veem, tá? Então eu acho muito positivo e, assim, toda vez, especificamente esse nicho, toda vez que alguém me fala que quer atender adolescentes, eu fico muito feliz. Porque eles precisam demais de alguém com a visão integral de um homem que seja capaz do amor de caridade atendendo eles, porque os adolescentes têm sofrido muito as consequências da infância vazia. Isso é muito triste, da infância vazia e com tela. Isso é muito triste. Então eu faço muito gosto, Verônica, de verdade, que você entre aí nesse nicho.
Ai, que bom, eu dormi feliz, como você disse, ganhou o dia, eu também ganhei. Porque eu ficava em dúvida se era uma boa especificar tanto assim, É sabe? maravilhoso. Eu acho maravilhoso esse nicho. Aí eles estão precisando muito, 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 muito mesmo. Ai, que bom. Obrigada, professor. Nada. Mais alguma pergunta, gente? Pode falar, irmã, né? Marina, já que vocês estão falando muito assim dessa parte de marketing, eu não sou especificamente da parte de terapia, mas tem essa questão da advocacia. E assim, muitas pessoas do marketing falam essa questão que você disse, né? Que tem que passar uma autoridade, que tem que ser, principalmente no direito, que é aquela coisa muito quadrada, que você precisa meio que estar muito arrumado, você tem que estar. E a propósito, eu fiz até eu tenho feito umas postagens e tal, algo mais formal, sabe? Só que para estar fazendo algo muito formal, eu tenho que me arrumar toda, eu tenho que me maquiar, eu tenho que ter toda uma preparação e que eu não vou dar conta de estar com uma constância tão forte e estar fazendo lives e estar fazendo. E às vezes eu fico muito assim, eu me paraliso porque muitas vezes eu não vou ter dinheiro de estar com essa produção toda fazendo isso, entende? E eu Então não fico simples faça. assim, pois Então é, não só que faça. Ó, olha, você consegue passar um pó, um blush e um rímel quando você acorda? 3 minutos? sim, Tá ótimo. Pronto. Você consegue não aparecer de pijama? sim. Tá ótimo. Você não pode aparecer igual a mendiga, né? Por favor. Não é isso que se espera, até porque isso vai acabar com sua autoridade. Mas É, você não só que precisa. Não precisa. porque Olha, tem um negócio no cenário, não mercado, sei o Hannah. quê, que tem que estar. Não. Tem um negócio no mercado que fala que para vender high ticket são produtos mais caros. Para vender high ticket tem que estar de blazer, de não sei o que, nananã. Gente, vocês quase nunca vão viver de blazer. Eu gosto muito de falar essas coisas para vocês porque eu quebro um monte de tabu do mercado. O meu Instagram quebra um monte de tabu do mercado. Todo mundo, todo marqueteiro que olha para o meu Instagram fala: é impossível que você faça isso aqui, Maria. Não tem condição, pelo tanto de seguidor que você tem. O que é que eu faço? Eu não apareço igual a maluca, ok? Razoavelmente ordenado, o cabelo, o cabelo ok, um brinco, né? Uma coisa assim. Nada demais, vocês veem aqui. Eu passei o quê? Eu passei um BB Cream da L'Oréal que você compra na farmácia de R$ 50, entendeu? Um blush, um rímel e um protetor labial da Nivea, queridos. Isso foi tudo que eu fiz. Botei uma blusa, botei um colar e vim aqui falar com vocês. Não precisa, irmã. Essa coisa de que tem que estar assim é uma coisa assim de outra galáxia, cara. Sinceramente, porque não dá para você sustentar isso. E quem sustenta, ok, pode até estar ganhando seu dinheiro lá, mas você não precisa ser assim para ganhar seu dinheiro aqui. Irmã, as pessoas estão cada vez mais carentes, elas precisam de alguém que olhe para elas. Você imagina que quando eu entrei no Instagram em fevereiro de 2023, com 70 seguidores, eu tinha 70 seguidores. Eu olhei para o nicho e eu falei: quem são os donos do nicho? Ítalo e Thiago. Eu poderia ser a pessoa com mais seguidores do mundo, eu poderia ser a mulher mais arrumada do mundo, eu já largo com disparidade porque eu sou mulher. Bom, eles são homens, eu sou mulher. Aí, eu sou uma mulher, mãe de dois, em transição de carreira, olha só. Eu sou totalmente improvável, minha gente. Tentando fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E os caras lá, com todo o tempo do mundo para estudar. E eu aqui, tentando fazer alguma coisa. O que é que a gente precisa fazer quando a gente está em desvantagem com relação a outras pessoas do nosso trabalho? E é o que ninguém quer fazer. Trabalhar mais do que todo mundo. Isso aqui, isso aqui resolve um monte de coisa. Então, eu estava sempre lá, produzindo no story, postando no feed, ensinando para as pessoas, falando com as pessoas no direct, ajudando elas a resolverem os problemas delas, que é uma coisa que o Ítalo e o Thiago não iam fazer. Então, ao invés da gente ficar olhando para onde falta na gente, vamos olhar para onde a gente pode fazer diferente. Que às vezes está ao nosso alcance, mas a gente está tão preocupado com as coisas que a gente não é capaz de fazer, que a gente não consegue enxergar. O que é que hoje, irmã, só você pode fazer? Às vezes, um assunto que você domina muito bem, que você sabe ensinar de forma muito mais didática. Às vezes, essa disposição de conversar com os seguidores e ser mais presente na vida deles.
Às vezes, uma série de lives sobre um tema que para os seguidores é muito complexo e você vai desmistificar, do que você ficar lá com seu terninho fazendo live ou produzindo reels, mas que na verdade, é só uma carcaça. Não vale a pena. A autoridade não vem da imagem, gente. Claro que a imagem ela complementa na medida que você não aparece igual uma mendiga. Mas a imagem em si não traz autoridade. Se eu viesse aqui toda maravilhosa, sempre toda super maquiada, com a roupa cheia de pompa e circunstância, e eu não ensinasse nada para vocês ficarem no meu Instagram 3 dias, para vocês irem embora. É isso que vocês querem? Para vocês? Não. Então, irmã, faz o que você consegue fazer. Essa área aqui que você está falando é contingente, é acidente. Faz o melhor que você puder lá, sem preocupar de não ser o melhor do outro, e foca no trabalho. Foi isso que eu fiz. Eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz no meu Instagram foi assim, logo quando eu virei para falar para terapeutas, né? O Ítalo, ele tinha feito uma venda relâmpago do GW. E aí ele fez um grupo no WhatsApp e ele fez 7 tarefas. Cada dia ele passava uma tarefa para as pessoas, tarefas terapêuticas, né? E aí no 7º dia ele abriu. Aí eu entrei no grupo e eu falei, deixa eu ver o que o Ítalo vai passar aqui. Aí ele passou a primeira tarefa, era tipo assim, não reclame. Aí eu falei, olha que interessante, ele só manda fazer. Ele só manda fazer porque ele sabe que vai ter um efeito terapêutico. Não precisa fazer para mostrar, basta mostrar o que faz. Exatamente. Ele não explicava, porque ele sabia que ia ter um efeito terapêutico, as pessoas iam melhorar em alguma coisa e iam comprar o GW. Mas aí eu falei, e se eu fizer um vídeo para cada tarefa, explicando para o meu público a engenharia terapêutica reversa por trás de cada tarefa, explicando para o meu público por que o Ítalo mandou fazer isso. Qual é o efeito na minha aula daquilo que o Ítalo mandou? É que as pessoas não querem ter esse trabalho. Mas o trabalho vale a pena. Aí eu fui lá, com 100 seguidores na época, e fiz um vídeo para cada tarefa, explicando bonitinho. O que foi que eu fiz aí? Eu surfei na autoridade do Ítalo. Porque a pessoa olhava para mim e dizia assim: se a Marina sabe explicar o que o Ítalo faz, a Marina entendeu alguma coisa. Então eu vou ficar aqui. E eu sabia explicar. Talvez hoje eu saberia explicar muito mais, mas o que eu tinha para entregar, eu entreguei todo o coração. E se você for lá olhar, eu não estava lá com a minha melhor roupa, não. Eu botei uma roupa, eu fui para casa da minha mãe, porque na minha casa não tinha nenhuma estante para eu gravar. Levei um ring light, o meu celular, o meu fone do celular, botei lá, gravei 5 de vez e voltei para casa. E fui postando. Aí as pessoas começaram a compartilhar umas com as outras. Olha o que a Marina falou aqui, parece que faz sentido. Aí a coisa vai acontecendo, entendeu? Vocês precisam encontrar formas diversas de fazer esse trabalho. E de chamar a atenção para as pessoas daquilo que vocês sabem e que vai resolver o problema delas. Qual era o problema que eu estava resolvendo ali? Marina, o Ítalo fala coisas que eu não entendo. Ah, não? Então agora eu vou te explicar. Eu estava resolvendo esse problema. Vocês precisam no Instagram resolver problemas de uma forma muito pessoal. Ali era eu resolvendo esse problema de forma pessoal. Eu sei explicar as coisas de forma simples, então eu vou lá explicar as coisas de forma simples, colocar o meu dom à disposição de vocês. É isso que a gente precisa fazer. Fez sentido, Hannah? Sim, ótimo. Obrigada. De nada. Deixa eu ver o que mais. Se tem nicho saturado, nunca. Não existe nicho saturado. Não existe profissão saturada em lugar nenhum da galáxia. Sempre tem espaço para um bom profissional. As pessoas estão urgindo por um bom profissional. Não tem. Agora, saturado de profissional ruim, tem. E muito. Mais alguma pergunta, gente? Sabe qual era o desejo do meu coração? Era fazer um negócio desse toda semana presencialmente. Porque o Brasil é tão grande, hein? Nossa, ia ser muito bacana.
A gente sentar assim, comer um bolinho, entendeu? Tomar um cafezinho. Quem não toma café à noite, toma um chazinho. Muito bacana. Essas dúvidas sobre insegurança para começar normalmente é autossabotagem? Não. Normalmente é falta de ferramentas mesmo. Normalmente quando a pessoa fala assim, acho que eu não tô pronta. Não tá mesmo, não. Uma das coisas, boa, Laila. Uma das coisas, eu acho que eu tenho aluno suficiente em Brasília, Anápolis e Goiânia para juntar umas 20 pessoas. Eu acho que eu tenho. É, essa percepção de falta de segurança, essa percepção de falta de segurança, de eu acho que eu ainda não sei muito bem as coisas, normalmente é verdadeira. Normalmente, realmente, você não sabe muito bem as coisas ainda. E você precisa escutar isso. E fazer o quê? Ir atrás de saber. E essa é a coisa, porque quando a gente está inseguro, ao invés da gente batalhar para construir a segurança, normalmente a gente para. A gente fica paralisado com a insegurança. Então, eu não vou, já que eu estou inseguro. É igual a ansiedade. O que é que mata a ansiedade? Construção de ferramenta. Eu estou com medo do futuro. Ok, então vamos construir as ferramentas no presente para que quando o futuro chegar, você esteja preparado? Ah, eu não quero não. A mesma coisa na insegurança. Então, é uma percepção verdadeira de que você ainda precisa saber muita coisa e o medo de falhar. A gente tem um medo gigante de falhar, como se a gente fosse alguma coisa. Como se não fosse próprio da nossa condição humana cair. Vai falhar. Para de ter medo de falhar. Assume que você vai falhar. A gente tem um medo absurdo do fracasso. E eu falo isso com muita propriedade, como mentora de terapeuta e como terapeuta, de pacientes que eu atendo. Você só vai conseguir ter disposição de colocar o seu na reta quando você não for mais uma questão para você mesmo. Infelizmente ou felizmente. Quando você não tiver mais dó de si. Quando um machucado em você não for uma grande coisa. Ok, eu posso me destruir todinha. Eu posso ficar muito machucada, eu posso perder todo o meu dinheiro, eu posso, sei lá, acontecer qualquer coisa comigo, desde que eu tenha servido de solo firme para os outros pisarem. É aí que você faz qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa, sem medo mesmo. Enquanto você tiver amarras psicológicas egóicas, e eu, como que eu fico, e se der errado, e se eu perder meu dinheiro, e se eu tiver que começar de novo, e se meu pai falar, e se meu marido falar, e se, você não consegue sair do lugar. E essa foi uma coisa que me ajudou muito. Porque nesses 2 anos, a coisa que eu mais fiz foi colocar meu na reta. Para poder estar aqui agora falando para vocês. Porque eu não me importava se desse errado. Ok, bora lá. Se der errado, eu consigo. E a gente só consegue caminhar quando a gente se dispõe também. Pode parecer um pleonasmo, mas não é. Vai lá e faz. Hoje eu faço um pouco menos, porque eu tenho 3 crianças. Então a gente tem que ponderar, né? A coisa. Mas sempre assim. Então não é fazer com medo, é trabalhar psicologicamente para não ser mais uma questão para você mesmo. Para que não seja o fim do mundo que alguém fale mal de você, que alguém critique você, que você fale, que você erre, que você se machuque, que você quebre. A gente tem que saber que vai dar errado. Sempre vai, gente. Sempre vai ter um monte de intempérie no caminho. Sempre. Fiz o presencial agora em março, e aí no final do sábado, algumas alunas vieram falar comigo. Nossa, Marina, o evento foi impecável, não deu nada errado. Eu nunca vi uma coisa que não deu nada errado do início ao fim. Aí eu vi e falei, porque vocês não sabem tudo que deu errado para esse evento acontecer. E tá tudo bem, é assim que tem que ser. Mas vocês não sabem o tanto de coisa que aconteceu até de fato acontecer. E é assim que tem que ser, gente. E o tanto de coisa que a gente aprende nesse meio aí, nesse percurso, dando errado e consertando, dando errado e consertando, dando errado e consertando, é gigante. Mas enquanto a gente fica só parado com medo,
A gente não aprende nada. A gente fica cada vez mais pequenininho, até sumir. Nossa força se esgota. E aí a gente tem a correta impressão de que a gente não serve para nada. Porque não serve mesmo. Desculpa dizer isso para vocês. Não serve mesmo. Se não tem ninguém dependendo de vocês, não serve mesmo. Tá aqui fazendo o quê, minha gente? Quem não ama o processo não vai amar o resultado. Não vai amar, não. Não ama o resultado. Quem não quer os meios de todo o coração também não quer o fim de verdade. E não merece o fim. Quem não deseja ardentemente os meios, tal como o fim, não merece o fim. Peraí. Você quer ser um terapeuta de sucesso, mas não quer fazer por onde? O caminho é duro, minha gente. Muito duro. E eu faço questão de mostrar isso para vocês. Que não é fácil, porque não é. Mas é possível. Quer pular a parte do deserto, exatamente. Engraçado, essa semana eu estava falando com a Amandinha, minha aluna, e ela falando sobre essa questão do processo e tudo mais. Eu falei assim: olha, Amanda, as pessoas desconsideram tanto o processo. E eu falo que a gente precisa viver o processo, e as pessoas acham que eu estou falando assim da boca para fora, né? De forma hipócrita. Mas de verdade, gente, eu quero que vocês olhem para a imagem junto comigo, porque isso não é mentira. Eu estou falando de verdade. Tem horas que eu falo assim. Eu queria. Existem verdades que eu contemplei na minha vida que eu considero pontos de não retorno. Aquilo ali que eu vi mudou minha vida 360 e eu nunca mais voltei a ser a mesma. Tem horas que eu falo assim, cara, eu queria voltar para aquela Marina quando descobriu aquela coisa. Porque foi tão gostoso. Foi tão gostoso ver aquela luz brilhar e perceber que existia todo um universo por trás daquela verdade que eu não tinha contemplado ainda. Gente, isso não tem preço. Isso é maravilhoso. Vocês querem pular para o final e não passar por essas pequenas iluminações que são consolações incríveis que Deus nos dá para a gente continuar caminhando? Que coisa sensacional é você meditar, 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 meditar. E chega na meditação número 247, o negócio brilha. Você faz, caraca! Essa sensação é irrepetível. Quando eu entendi que Deus é amor, isso mudou todo o universo para mim. Esse é o elemento basal da minha vida. Deus é amor. E se Deus é amor, eu preciso urgentemente, com cada molécula do meu corpo, amá-lo de volta. Como com a minha vida. Eu gostaria de voltar para a Marina que descobriu isso. Por 2 segundos, para me deleitar com aquilo de novo e voltar para agora. Essa é a beleza do processo. Não desconsiderem isso. Isso é muito gostoso. E continuem caminhando, porque outras verdades vão se abrir. De uma forma mais lenta. Quando a gente se converte, um monte de coisa brilha ao mesmo tempo. Aí depois vai brilhando um tempo mais espaçado, porque agora você já está entendendo algumas coisas. Mas quando brilha, é para valer. Então não desistam, continuem o processo. A grande coisa é não desistir. Quando você quer uma coisa de todo o coração, Deus te dá os meios, desde que você não pare de buscar. Você só precisa fazer isso. E ele faz a parte mais difícil. Combinado? Vê se tem algo aqui no chat. Prontinho. Gente, mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui, por me ouvirem falar por 2 horas. Marina, qual foi o caso mais desafiador para você? Sheila. Sim, assim, rapidamente, eu não me lembro, não. A aula vai ficar gravada, vai lá. Eu pedi a Maíra para colocar no YouTube. Que pode ajudar outras pessoas também, né? Que não puderam estar aqui, que gostariam de ver e tudo mais. Não me lembro, Sheila, assim, de cabeça, não. Caso mais... Não ficou impresso, assim, de forma tão rápida para mim. Vou pensar sobre isso. As leituras e o evangelho de hoje me tocaram profundamente a perceber que é possível evoluir na graça sem olhar para trás. Ah, total, Álvaro. Total, é incrível porque o professor Olavo, ele diz que quando outro ser humano nos perdoa, a gente fica alegre. Mas o que a gente fez não é apagado. Quando Deus nos perdoa, a gente fica feliz, que é diferente de alegre. A gente fica feliz. E ele não apenas apaga o que passou, mas ele nos recompensa pelo que a gente fez.
desde que a gente se arrependa. Olha o instrumento que nós temos à nossa disposição. Uma recompensa pelo mal feito e arrependido de todo o coração. E a gente fica na autocomiseração, no ciclo da culpa. Porque eu fiz isso, porque eu fiz isso. Porque tu é ser humano, meu filho. É por isso que tu fez isso. Arrepende e continua. E aí, quando chega alguém, eu sempre falo isso, eu acho esse exemplo maravilhoso. Quando chega alguém para mim assim, Marina, não tem um jeito, minha vida tá horrível, eu sou uma pecadora, eu sou uma sem vergonha, etc, 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 etc. Eu nunca vou conseguir, eu nunca vou ser digna. Uhum. Aí eu espero ela falar. Eu digo assim, olha só, as duas maiores conversões da Igreja Católica, na minha opinião, as mais estrondosas, as mais bonitas, são a do apóstolo Paulo e a de Santo Agostinho. O apóstolo Paulo matava cristão. E Santo Agostinho fazia sexo com toda sorte de coisas, inclusive de objetos. Você está matando cristão? Aí a pessoa, não. Está fazendo sexo com toda sorte de coisas, inclusive objetos? Não. Então tem jeito para você. Porque se teve para eles, e olha, não estou falando de qualquer cristão, presta atenção. Eu estou falando do apóstolo Paulo e do Santo Agostinho. Eles saíram do profundo subsolo da vida para o mais alto grau de hierarquia no céu. Você não está no mais baixo subsolo da vida. Não está. Então tem jeito. Se a gente for olhar para uma relação de proporção, dá para chegar até mais longe do que eles. Quem foi que fez isso? Foram eles? Foi a graça, e a graça é disponível para todo mundo, gente. Basta que você a convide e seja capaz de suportar as coisas que vão acontecer quando ela estiver instalada. Porque Deus vai ter que te testar. Deus vai ter que te dar cruz. Porque a cruz é aquele objeto que esmaga em você as coisas que, se continuassem vivas, você não conseguiria passar pela porta estreita. Não joga a cruz fora. Ela serve para isso. Não joga. Beleza? Então é isso, gente. Muito, 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 muito obrigada. É sempre muito bom estar aqui. E a gente se vê em breve. Espero eu. Beijos.